Olá, meu amor! O Caneca de Mamicas que você vai ouvir agora faz parte do nosso acervo de episódios icônicos. Estamos republicando esta pérola para você que nunca nos ouviu poder desfrutar dos nossos melhores momentos. E se você já é de casa, meu amor, relembrar esse especial do fundinho da caneca. Olá, meu amor! Tudo bem? Aqui é a Gata Tony, senhora Jovem Nerd, e eu acho que eu sempre falei essa sigla errado. A sigla do que a gente vai falar hoje, eu nunca acertei. Vamos acertar hoje? Então fala certo. É TDAH, é não é isso? Aê! O plebiscito, palavra difícil. Eu sempre lembro dessa coisa. Essa campanha nunca vai sair da minha cabeça, nunca mais. Toda vez que eu falo uma palavra difícil, eu lembro dessa campanha. Você não lembra disso? O plebiscito, palavra difícil, lembra? Não lembro, mas agora eu tô muito curioso. A Agatha lembra de umas campanhas eleitorais muito escrotas. Que a gente teve que votar se era plebiscito ou monarquia, sei lá. Lembra que teve uma votação? É verdade. É verdade, lembro. Aí ficava passando um vídeo das pessoas em câmera lenta falando plebiscito. Aí fazia uma plebiscito. Nunca mais. Toda vez que eu falo... Faz sentido. A pessoa chegar na hora de votar, só fala plebiscito. Acabou. Só pra isso. Ai, que delícia. Pois, aqui é a Andréia, portuguesa. E eu lembrei que tinha gravação faltando 1 minuto. Chama, acabou. Porque a Agatha falou, garota, a gravação agora. Olá, eu sou a Ana Arantes, psicóloga analista do comportamento, nerdcaster e TDAH. Olha aí, que delícia. Recente. A mais recente. É, a mais recente. Diagnóstico recente. Recém-diagnosticada. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Tatiana Perecin. Eu sou psicóloga, analista do comportamento. Sou autista, fui diagnosticado depois de adulta. E, como diria Charles Darwin, neurodiversidade é adaptabilidade. Opa, olha que profundo. Quando ela abre a boca... Frases sábias. Frases sábias. Olá, pessoas. Aqui é Anderson Gaveta e daqui a pouco eu lembro a frase que eu tinha que falar aqui na entrada. Começou. Uma caneca de mamica! Ô, gente, eu nunca fui diagnosticada, mas eu sou o TDAH encarnado. Começou em pessoa. você, Alzheimer, TDAH, Tudo. autismo. Eu tenho também. Tudo ela tem. Tudo ela gabaritou nos testes Eu gabariei do Google. tudo no Google. Eu fiz No todos teste os da testes. Capricho. Deu tudo 100%. Sabe? Full TDAH, full tudo. Full tudo. Full tudo. Eu sou full tudo. Por tudo. Isso é uma coisa que eu tenho muito que aprender sobre isso, gente. Porque realmente, pra gente que nunca foi assim, que tem gente na família que parece que tem, mas nunca foi diagnosticado, enfim, fica sempre essa dúvida. E eu tenho muita curiosidade, primeiro, pra saber o seguinte: o que é o TDAH, né? É difícil, vou dizer que é difícil. E como você pode diferenciar isso? Vamos falar assim, da infância, no caso. Como é que você pode diferenciar o TDAH de um comportamento comum, né? De crianças pequenas, que são naturalmente, hiperativas, agitadas, assim, né? Em alguns casos. Então, vamos começar já no beabá mesmo, gente. Então, eu vou até perguntar aqui: toda pessoa que tem TDAH, ela é hiperativa? Não. Porque eu não sou hiperativa, mas eu sou full TDAH. E eu também não. Eu É sou isso full, aí. gente. Eu É isso passo aí que confunde a metade do cabeça. meu dia procurando as coisas. As minhas coisas. Eu passo metade do meu dia. Isso é uma agonia sem fim. E eu sempre falo assim: não, gente, eu não tem como perder, eu vou organizar tudo aqui, não sei o quê. Eu não raciocino o que eu tô fazendo. Eu largo as coisas e eu não faço. Eu vou achar nos lugares mais inusitados. Eu acho o celular dentro da geladeira, dentro da lixeira, dentro do inferno, do freezer. Vocês não estão entendendo. É uma parada que eu não penso que eu tô fazendo. Eu não raciocino. É uma parada desesperadora. Mas eu não sou hiperativa. Mas então, eu vou falar, eu tô metendo na frente aqui de 2 especialistas pra falar isso daqui. Não, manda ver. Eu também, eu também. Olha o TDAH. Eu não sou todo nem mundo. diagnosticada, porque eu nunca fui. Você já interrompendo as pessoas. Nossa, que delícia que vai ser hoje. Comigo é sempre isso. O que eu aprendi depois que eu tava estudando sobre TDAH, eu achava que a tal da hiperatividade era a hiperatividade física. E não é motora. E muito tá mais associada à hiperatividade mental.
Né? É hiperatividade. Você pode ser uma pessoa calma, mas você tá com um tiquezinho. Você, às vezes, manifesta isso com aquele pezinho fica sacudindo o tempo inteiro. Ou você tem um tique, ou você faz alguma coisa, ou você sempre tá pensando em alguma coisa, sabe assim? Tipo, eu às vezes eu penso tão rápido que eu não consigo me expressar, eu vou falando umas coisas. Ô, Gaveta, agora eu vou cortar você e nós dois juntos a gente corta a Ana antes da Ana ter chance de falar. Um programa de TDAH, ninguém completa uma frase. A Ana tá cheia de feed. Tá cheia dos feed toys. Tá cheia Eu trabalho com adultos, né? Então eu não atendo TDAH infantil, mas eu atendo adultos. E uma das coisas que tem, assim, uma brincadeira que tem entre o grupo das pessoas que trabalha com essa população, a gente fala que o TDAH é o distúrbio com o pior nome do DSM. Exato. Porque as pessoas que chegam, os adultos com TDAH, eles não são hiperativos, na verdade eles são desmotivados, eles têm dificuldade de começar as coisas, eles têm dificuldade de terminar o que eles começam, e eles não são desatentos, pelo contrário, eles são hiperfocados em outros assuntos, que acaba causando que, né, perde o fio da meada em outros, mas de fato, assim, não é um nome que descreva a experiência do cliente que chega com essa queixa, né? Mas é verdade. A gente tem essa parada de hiperfoco, cara. Eu e a Agatha, por exemplo, a gente escuta as duas, a gente escuta o mesmo... A gente faz a revisão do programa, né? Dos episódios. A Agatha escuta e eu escuto. Eu tenho uma parada de um hiperfoco que eu percebo milhões de coisas que tem que ser ajustadas. Eu juro pra você, minha lista é sempre assim, de 80 itens a ser e que pra ajustado. mim, eu não percebo. A Agatha eu juro pra vocês. não tem... Eu ouvi, tá tudo ok, hein? Tá beleza, não tem nem nada pra mudar. Eu falei, eu anotei aqui 100 e tantos cuts. Gaguejadas, que a pessoa fala, não sei o quê. Eu corto tudo. Eu não ouço, isso pra mim é como um diálogo que tá indo. Eu não percebo, sabe? Eu não sei explicar, eu não percebo. Pra mim é um diálogo natural. E ela já fez 300 cuts. Você tem uma atenção mais flutuante, mais superficial. Ela tem aquela atenção do hiperfoco que é a atenção a laser, né? Mas aí, olha só, eu não posso ter nada ao meu redor. Uma música, um não sei o quê, eu não concentro. Eu não concentro se tiver qualquer coisa do meu lado, entendeu? Que não seja aquilo. O que eu ouvi falar que o nome é horrível, que o nome descreve, né, que eles falam que o nome é horrível, que dá a entender que a gente tem déficit de atenção. E a gente não tem déficit, a gente só sabe, joga a atenção pro lugar certo. A gente joga, a atenção tá louca, mas a gente tem um mega poder de atenção. Ela só não tá indo pro lugar que todo mundo costuma botar. É meio que isso. É verdade. E você, Aninha, como é que é a tua experiência, se você... Eu atendo criança. Primeira coisa que o meu psiquiatra teve que me convencer que eu não era uma completa impostora, uma falha como psicóloga, que eu atendia criança TDAH e não sabia que era TDAH. O TDAH na criança é completamente diferente do TDAH no adulto. Bom saber. Se expressa de maneira diferente. Então, nas crianças, principalmente nos meninos, a gente vê muita hiperatividade física. Essa necessidade do gasto motor, parece que o moleque tem fogo no rabo, que ele sobe pelas paredes. Então, a gente vê sim, né? É o primeiro sinal visível, né? Aí a gente vai vendo as outras características, e aí a gente vai vendo desinteresse por algumas coisas que absolutamente, assim, tipo, não adianta você tentar fazer com que o moleque se interesse. Se ele não se interessou, desiste, abandona a causa e vai achar uma coisa que ele se interesse pra poder motivar ele a fazer alguma coisa. E a hora que você acha isso, é assim, sabe, jackpot. Ele vai ficar ali super atento aqui. A pessoa já nasce com TDAH ou ela desenvolve? Não, ela já nasce. Se for diagnosticada adulta é porque demorou pra diagnosticar. Exato. Na verdade, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, ela nasce com o potencial de desenvolver o TDAH e o TDAH vai se formando nela, vai ficando mais claro, ao longo, visível, conforme ela cresce. Mas sim, se diagnosticou adulto, já tinha desde criança. Não é uma coisa que você adquira. Não tem como uma pessoa, por exemplo, a vida inteira fui ok, daí com 25 anos criei um TDAH. Aí, isso, inclusive, é um dos critérios para descartar o diagnóstico. Se os problemas surgiram depois de uma certa idade, então não é TDAH. E o diagnóstico, claro, existem alguns instrumentos, né? Mas o diagnóstico é um diagnóstico clínico
diagnóstico baseado na história de vida da pessoa, né? Principalmente quando é um adulto. E é muito engraçado, como a gente começa a olhar pra trás, pras coisas que a gente lembra da nossa infância, e começa a identificar, isso aqui que eu fazia era TDAH. E aí, né, é aquele mesmo problema que a gente viu no autismo. Nas meninas, é super difícil de identificar, quer dizer, não é difícil, porque as pessoas não sabem. Porque essa hiperatividade que nos moleques a gente vê, é física, nas meninas, geralmente, nunca é uma regra, tá, gente? A gente vai ver menino com essa característica, vai ter menina subindo pelas paredes. Mas, né, estatisticamente é mais comum que a das meninas seja uma hiperatividade mental, uma hiperatividade de pensamento. É aquela cabeça que não para, que fica o tempo inteiro. E aí, quando eu tava no meu processo diagnóstico, que levou quase 3 meses, o psiquiatra fez essas perguntas, né? Então, e aí, quando você, né, em que momento que você descansa e que momento que você consegue ter essa pausa de silêncio? Aí eu fiquei olhando pra cara dele. Como assim? Pausa de silêncio. O que é isso? Caraca, eu me identifico muito. Dentro da cabeça, como Aquela assim? paz, aquele momento do dia que você descansa, que fala assim, É, que você descansa. isso não existe. Como assim? Né? Ele assim, sua cabeça fica em silêncio, é como se parasse de falar dentro da sua cabeça. Eu falei, as pessoas têm isso? É possível desligar? É possível desligar? É possível parar de pensar? Mesmo quando você tá muito cansado, tipo, ai, que delícia. E na hora de dormir, gente? Não, a voz da cabeça tá, vai dormir, vai dormir, vai dormir, vai dormir, vai dormir, gente, tô dormindo. A parada tá o tempo inteiro. Gente. Não, mas tem uma coisa pra mim que funciona. Jogar alguma coisa em que eu fique... Quer dizer, não adianta que eu não durmo, né? Mas, por exemplo, eu fico jogando buraco. Que aí eu fico pensando só naquilo, com ódio de todas as pessoas que estão jogando comigo, todas as burrices que elas estão fazendo. Mas... Nossa, que saudável que dali. Mas eu esqueço, eu foco ali. Eu paro de pensar nas outras coisas, entendeu? Então é você- bom pensar uma coisa por vez, gente. Que é difícil, né? Eu começo a fazer um negócio e entre esse negócio eu faço mais 5, porque eu tenho que fazer isso aqui também. Ah, Ih, André, é tem que muito fazer isso aqui engraçada. também. Ela Ih, tá tem que assim. fazer isso aqui também. Ela tá com o celular assim. Ah, André, vê aí o número do encanador. Ela tá. Aí ela tá... Assim, o silêncio. Aí ela, ih, tá vendo aqui uma receita de bolo, olha que delícia. Aí eu atrás do André, telefone. Eu vou te passar o número do meu psiquiatra, ele é bom pra caramba. Você já me passou, eu tenho que ligar pra ele. Olha, já passei. Ah, eu passei, pior que eu passei mesmo. Não, Eu gente. passei pra Tati. Eu me vejo em todas essas coisas. Todas as coisas É que vocês isso. descrevem, eu tô me vendo O aí. tempo inteiro. Não, gente, eu quero que todos vocês escrevam as suas coisas. Mas antes eu queria saber da Ana como você diferencia no início e depois com a Tatiana a gente fala dos adultos. E aí você vai perceber, por exemplo, que os meninos eles podem ter Atividade essa hiperatividade física, né? Você vai ver aquele moleque que não para, que tá o tempo inteiro, né? Com o bicho carpinteiro. Na escola é o terror das professoras, né? Porque imagina uma criança que anda pela sala, que fala, que corta os outros o tempo inteiro, não espera a vez pra falar, Que foge pro recreio. que foge pelo recreio, que literalmente sobe no telhado. E na hora de sentar e ter que prestar atenção em alguma coisa, não rola. É só aquilo que realmente interessa pra ele. Isso vai se expressar em baixo desempenho escolar, falha escolar, então aquela criança que começa a ter muita reprovação, repete de ano, e isso vai criando emocionalmente, se não é diagnosticado ou se é diagnosticado, mas não tem um manejo, né, uma terapia, um manejo legal, uma boa orientação da família, e isso vai comendo a autoestima da pessoa. Ela começa, é porque eu sou burro, eu sou incapaz, nada pra mim dá certo, eu não entendo por que eu faço isso. Então, outra característica muito comum no TDAH, e essa sim pode permanecer, né? Você vai ver nos adultos também, é o problema da impulsividade, a dificuldade do controle de impulso. Né? A hora que você viu, você já falou. A hora que você viu, você já fez. Mas isso também não tá ligado à ansiedade, assim? Tipo, a uma ansiedade? Não. Eu posso estar ansiosa e estar até, sei lá, comendo as unhas e tal, mas eu posso estar pensando no que fazer e tomando uma decisão. A impulsividade, ela até vem junto com a ansiedade, mas a impulsividade é um sair fazendo muito antes de pensar. Só parei pra pensar depois. Não bota um cartão de crédito na minha mão, ferrou. Que delícia. Dinheiro na mão é vendaval. Exato. Eu deixo a minha esposa administrar isso porque eu sou estupidamente impulsivo com as coisas que eu quero. Olha, gente, olha aí a impulsividade Olha, refletida nas gente. compras. Não tá explicado muita coisa aqui pra mim. Então,
vai ter essa coisa, né? Compra coisa por impulso, né? E aí a gente vai vendo que essa impulsividade vai se desenvolvendo, e aí vocês vão chegar na Tati. A gente vai criando, né? Eu que fui diagnosticada muito tardiamente, depois dos 40, olhando pra trás, eu vou vendo, né, como é que essa impulsividade foi se desenvolvendo. Que no começo era uma coisa de... A minha fama, enquanto criança, é de que eu era mimada e mal criada. Porque eu respondia as coisas na lata. Eu também. Eu era, nossa. Que você tá falando, a pessoa rebelde. às vezes acha que você tá sendo agressiva, mas você não tá sendo agressiva. É o seu jeito de se expressar. Não, você só tá reagindo sem selecionar, né, uma resposta contextualmente adequada. Você tá falando óbvio, mas, né? Sem calcular o que vai ferir as pessoas. Tem uma metáfora que a gente usa para explicar o TDAH para os clientes, né? Que já que o nome no DSM é o pior nome possível, o que é que explica o TDAH, né? E uma forma da gente descrever ele é como se fosse uma miopia para as consequências do seu comportamento. Então, quando você é míope, você vê bem de perto, mas o que tá longe, você não vê direito, você vê meio embaçado, né? Então, é mais ou menos assim, é como se a pessoa que tem TDAH, ela tivesse muita clareza do que ela tá sentindo agora, do que tá acontecendo agora e do que vai produzir esse comportamento se ela se engajar nele agora. Mas ela não vê direito as consequências de médio e longo prazo desse comportamento. Então, quando você fala, por exemplo, não põe o cartão de crédito na minha mão, né? Então, a pessoa se eu tô com o cartão de crédito ali, eu passei a compra na hora, eu tô vendo muito bem o prazer que vai me dar a comprar esse negócio, mas eu não estou vendo direito qual vai ser a consequência lá no dia que chegar a fatura. Pode ter comportamento alimentar desregrado, não é o comportamento alimentar compulsivo, né? É nóis! Tá todo mundo dançando aqui. Bariátricos, impulsivos. Mas Tá todo mundo aqui. Levantando a mão. quando você tem uma pessoa que come por compulsividade, por exemplo, às vezes ela até tem vários dias que ela come normal, daí um belo de um dia dá uns 5 minutos lá, ela come a geladeira inteira. O comportamento do TDAH não é assim. O TDAH tem um negócio gostoso aqui pra eu comer. Não para pra pensar que hoje eu já comi batata frita, hoje eu já tomei milkshake. Não, mas hoje isso aqui é gostoso, eu como. Daí é aquela coisa do, só mais uma batata frita, só mais um milkshake. Não, ele não tem aquele... Tanto que quando a gente faz avaliação para bariátrica, assim, eu não trabalho com avaliação para bariátrica, mas eu sei que uma das coisas que é avaliado é isso, porque se o cara fosse do binge eating, ele corre o risco até de estourar os pontos da cirurgia. Mas esse padrão de comportamento do TDAH não corre esse risco, porque ele não come em grande volume. Ele só come o que é gostoso toda hora. Belisca o dia inteiro. Belisca o dia inteiro. Deixa a salada para comer depois e daí não come a salada, come só a carne, a batata, sei lá, entendeu? Come só o que ele gosta e daqui a pouco ele come de novo mais um pouquinho do que ele gosta e assim vai. Mas esse cronograma aí que você falou, minha esposa, eu já passei por isso com ela e é bizarro, assim. Vou comer esse negócio aqui. Ela para, você já comeu muita besteira? Eu falei, não, eu já comi um doce. Ela começa a listar o que eu comi no dia. Olha, você já comeu o doce de manhã? Você comeu aquele negócio? Você comeu aquele bife, não sei o que lá. E aí você fica, caraca, é mesmo. É, porque a gente não lembra que eles comeu. Porque na minha cabeça parecia que era pouco. Eu acho super legal você ter falado isso, porque é uma coisa que a gente sempre fala assim, quando eu falo, né, da miopia para as consequências que estão longe, a gente sempre pensa no futuro, mas é a mesma miopia pro passado. Então, assim, eu comi de manhã, agora de tarde, já esqueci. Eu tô só vivendo o presente ali, a galera do Mindfulness, pega essa, vê se tá certo. Na verdade, eu gravei até um podcast sobre TDAH e a menina, ela me falou o termo que eu nem sabia que existia. Ela me definiu, ela falou, você tem miopia temporal. Eu falei, porra, é isso que eu tenho. Ela viu a mesma palestra que eu vi. Miopia temporal. Deve ser. Exato. E aí, o que acontece muitas vezes quando você é criança, né, e você tá nesse contexto e você começa a falhar na escola, reprovar de ano, começa a passar pelo burro, o moleque que não tem jeito, e aí você é muito impulsivo, começa a se meter em confusão, né, se mete em roubada, começa, né, essa compulsividade pode encontrar um abuso de drogas, um abuso de álcool, comportamentos de risco e por aí vai. Aí, o que vai acontecer é que mandam essa galera
pra a psicologuinha, e a psicologuinha fala, nossa, ele tem TDAH, ele precisa adquirir habilidades. TDAH não é déficit de habilidade. A habilidade ele tem. O que ele não tem é o controle para fazer o que é preciso fazer no momento em que é preciso fazer. Não é que ele não sabe ler e escrever. É que ele não consegue se concentrar para ficar ouvindo aquela ladainha interminável de novo. Hoje eu sei o que é isso. Mas qualquer pessoa que conviveu comigo na faculdade ou que vai comigo em congresso, Tati sabe disso, que vai comigo em congresso, não deu 5 minutos, eu já levantei, já andei pro fundo da sala, já saí pra beber água, aí eu fico lá paradinha com meu cafezinho encostado na parede, aí depois eu sento mais um pouquinho, aí eu ando de novo. Se eu não fizer isso, eu não escuto. Mas isso também não é uma característica, assim, geral, assim, porque, né, eu também, se ficar uma palestra, pessoa só falando, eu não vou prestar atenção. O problema é esse, se tiver chato, todo mundo, né, a geral, vai começar a fazer isso. Tanto é que, né, pra quem dá aula, dá palestra, essas coisas, eu percebo que eles começaram a olhar pros lados mais do que normal, eu já começo a modular ali o que eu tô falando, mudo de assunto, faço uma gracinha, conto uma piada, sabe, assim, mudo o tipo de estímulo que tá presente pra voltar a atenção. Agora, se a palestra é chata, monótona e todo mundo tá achando chato, é porque tá chato mesmo. Você olhou pra uma pessoa e pensou o que passa na cabeça dela? Uma coisa muito importante da gente sinalizar é o seguinte, né? O TDAH não tem nada a ver com QI. Então, ele não conta pra gente nada sobre o quanto que essa criança é inteligente ou não é. Inclusive, tem muito TDAH em crianças inteligentes, especialmente em superdotados, e passa despercebido porque daí não tem fracasso escolar. Mas, o TDAH... ele é vamos dizer assim, o cérebro da criança e depois, né, do adulto, ele tá mais propenso a aprender algumas coisas do que outras. E uma das coisas que ele não está muito propenso a aprender, eu tô falando aqui de habilidades que a gente normalmente só aprende realmente depois da adolescência e começo da vida adulta. Tem uma fase de amadurecimento do cérebro nessa época que as habilidades que deveriam ser aprendidas nessa faixa etária, elas acabam sendo atrapalhadas. E a pessoa chega na vida adulta sem conseguir ter aprendido isso. São habilidades de autocontrole, habilidades de planejamento, habilidades de definir sequência de ações. Então, assim, o que a gente faz na terapia do adulto, a gente ajuda o adulto a aprender a fazer no HD externo, assim, que às vezes é o celular, às vezes é o caderninho, né? Fazer no HD externo aquilo que o cérebro dele não aprendeu a fazer sozinho. Eu tenho checklist de tudo que eu faço. O meu checklist, ele envolve coisas idiotas, tipo almoçar. Só pra cagar porque não é constante. Almoçar. Eu já esqueci de almoçar. E aí, você vai falar, tu não sente fome? Eu vou sentir fome daqui a 3 horas e aquela fome monstra, eu vou comer errado. É preferível que eu controle o horário de comer, entendeu? A gente ensina habilidades de definir o que é prioridade, o que não é, entender a diferença entre urgência, emergência, consequência e tal. Então a gente trabalha tudo isso. Agora, quando a pessoa tá medicada, é 10 mil vezes mais fácil de ensinar essas habilidades. Por outro lado, a gente entende que não adianta só medicar, porque como a gente fala em inglês, né? Pills don't teach skills. Então, assim, não é o remédio que vai te ensinar a manejar essas coisas. Essas habilidades que a gente trabalha, que eu tô trabalhando na terapia, a Gaveta deve estar também, todas essas que você falou, de autoobservação, automonitoramento, autocontrole, etc, são essas habilidades que os 20, 30, 40 anos de vida deveriam ter te ensinado. Quando a gente vê, quando a criança vai pro tratamento e a galera, o neuropediatra, a psicóloga infantil, sabe, a psicopedagoga da escola começa a entupir o moleque de ensino de habilidades, o que vocês estão fazendo? Porque não é a habilidade que ele precisa. Primeira coisa, se ele tem déficit de atenção, então a gente vai ensinar ele comportamento atencional. Você já tentou ensinar um rato a voar? É isso que você tá fazendo. Tem um troço que também é muito comum em quem tem TDAH, que é ansiedade provocada por relaxamento. Se eu relaxar demais, me dá ataque de ansiedade. Se eu tô parado, tá errado. Eu não consigo... Então, olha a hiperatividade aí, Gaveta. Quando eu fiz terapia, eu lembro que eu falei, o psicólogo falou, cara, qual é o teu momento que você relaxou a cabeça? Eu falei, nunca. Eu sou que nem um Hulk, sabe assim? Eu estou sempre com raiva. Eu falei, eu estou sempre nervoso. Eu estou sempre ansioso. Eu estou sempre preocupado. Eu sempre estou devendo alguma coisa pra alguém. Foi a única vez que eu lembro que eu fiz isso foi a primeira viagem internacional que a gente fez, todo mundo pra Disney e tal. E aí, acabaram os parques. Eu estava na
Flórida, então eu não tinha como voltar, não tinha como ninguém me cobrar, já não tinha mais nada pra fazer na viagem, eu só tinha que ficar parado no hotel. E eu experimentei aquele momento mágico de paz interior, sabe? Tipo, não adianta ninguém falar nada comigo, eu não tenho o que fazer. E aí a minha terapeuta falou, cara, a gente vai trabalhar pra buscar esse momentinho, aqueles 5 dias finais da tua viagem internacional. Pra mim não existe momento mais feliz, pacífico, harmonioso, equilibrado, do que quando falta luz. Olha. Porque não tem internet, não tem televisão, ninguém pode me cobrar nada, eu não tenho o que fazer, não é culpa minha. Não, eu entro em pânico, gente. Eu entro em pânico. Se tivesse um blackout de 3 dias, eu ia ser a pessoa mais cansada do mundo. Então, mas você não ter acesso a nada me dá um pânico. Sim, dá. No começo dá esse pânicozinho. Mas aí quando você vai perceber, entrando em contato com isso que o Gaveta falou assim, não tem mais o que fazer. Que delícia esse silêncio. Não é silêncio. Isso aí não existe. Não sei de onde vocês neurotípicos que têm a cabeça, que ficam em silêncio dentro da cabeça. Neurotípica é você! Para! Já olhou pra uma pessoa e pensou o que passa na cabeça dela? Em meninas, comumente, você vai ver um comportamento que, olhando de fora, é justamente o oposto disso tudo que a gente tá falando. Que é muito o que eu me lembro da minha infância. É aquela menina que é calma, sabe? Aquela assim, ela não dá trabalho, é um doce, super estudiosa, né? Senta ali na carteirinha dela e fica ali na aula. Eu não tava na aula, gente, eu tava em outro mundo, outra dimensão. A cabeça não é a oitava dimensão. Então, assim, eu tinha momentos, assim, até adolescência tardia, assim, em que eu parava e eu ia pro quarto e ficava no escuro, falava assim, agora eu vou só imaginar. E aí eu ficava imaginando, contando histórias, imaginando coisas, como é que eu queria que fosse, que acontecesse, sabe? Fantasiando. E era como se eu ficasse vendo filme na minha cabeça. Minha vida. Eu acho que isso é um ótimo gancho para a gente falar das vantagens. A gente olha muito para os prejuízos, ou seja, onde esse cérebro funciona menos adequado do que o cérebro do neurotípico. Então a gente fala, né, dessa dificuldade com planejamento, dessa dificuldade com execução. Mas a gente esquece de falar o lado bom, porque o cérebro atípico, ele tem seus pontos fortes. O cérebro do TDAH, ele é um cérebro que ele é muito mais propenso à criatividade, a pensamento inovador, a pensamento fora da caixa. Ele é muito mais propenso a ideias novas, ideias pouco convencionais. Olha aí, Gavê! Tamo junto, tamo aí! São pessoas que são muito criativas, são pessoas que têm um desempenho muito bom quando elas estão em áreas que têm a ver com artes ou com ciência. E é engraçado porque na nossa sociedade às vezes parece que a gente fala dessas coisas como se elas fossem opostas, né? Mas tanto no ramo artístico quanto no ramo científico, você tem que ter uma certa facilidade de imaginar cenários que são diferentes daquele que você está acostumado. Essa coisa da capacidade de conectar ideias que são completamente diferentes e que a maioria das pessoas não ligaria o A com o B, essas pessoas têm uma facilidade muito maior. Então, essa é a pergunta que eu tenho. Se tem um lado bom, nem tudo está perdido, tem um lado que dificulta a vida, mas tem um lado muito bom, o que a medicação faz? Ela não vai afetar os dois lados? Pois é, que tem gente que fica com medo de perder a criatividade. A questão da capacidade de pensar diferente, ela tem a ver com como o cérebro está conectado. Vamos dizer assim, os fios lá dentro. A medicação não muda isso, mas a medicação regula a velocidade de disparo elétrico e a quantidade de energia. Então, a medicação vai deixar o seu cérebro funcionando num ritmo que dê para você capturar essas ideias e fazer alguma coisa com elas. Ah, tá. Já olhou pra uma pessoa e pensou o que passa na cabeça dela? Quando eu era criança, minha mãe falava assim pra mim, Tatiana, você tem muita iniciativa e pouca acabativa. Essa é a minha frase. Gaveta tem muita iniciativa, pouca acabativa. Você tá o tempo inteiro tentando fazer coisas e não conseguindo, batendo com a cabeça na parede, não entendendo o que tá acontecendo, sendo considerado uma pessoa burra, uma pessoa incapaz, uma pessoa irresponsável. N coisas, né? Que são os nomes que as pessoas neurotípicas dão para os comportamentos de impulsividade, desatenção. Isso vai minando a sua autoestima.
né? Isso vai dando alimento para ansiedade, depressão, ideação suicida, né? Eu posso falar pela minha experiência, se eu for ver, desde criança, eu não era uma criança hiperativa no sentido de fisicamente. Era normal. Só que eu era o clássico no mundo da lua. Eu era o do mundo da lua. Então, o pequeno Gavetinha, antes não era Gavetinha, era o pequeno Andersonzinho, eu ficava assim, eu brincava de comodização e ficava... Minha mãe falava assim, a gente sabe que você tá perto que a gente ouve você. Assim, ó... Eu pegava comodização e eu tinha um filme na minha cabeça de comodização e ficava... E, cara, eu ficava horas... Eu já me perdi dos meus pais algumas vezes, assim, de eu ficar brincando, andando. Quando eu olhava pra cima, eu já não sabia onde eu tava. Eu ia sair andando. Eu era muito... E isso reflete até nas minhas notas, tu vê. Eu não era um fracasso escolar, porque nas matérias que eu gostava, eu arrebentava. Eu era o aluno da nota 10 de ciência. Eu amava ciências. Então, ciências era nota 10, português era nota 8, porque eu tinha 8 ou 9, porque tinha coisa que eu criava ali. Matemática, 0. Então, até a minha vida adolescente era assim na escola. Tipo, eu passei pra faculdade porque tinha redação. A redação sempre salvava as minhas notas. Porque, sei lá, química e física, eu tinha que me preocupar em não zerar as provas. Era só pra não zerar. Trigonometria. Eu nunca entendi até hoje. E a gente tinha que aprender no quadro negro a trigonometria, né? Uma coisa que toda chapada em 2D, como é que você vai entender aquilo? Eu me achava burro. Eu falei, cara, eu sou burro, eu não sei isso daí, eu não sei. As pessoas veem isso daí tão fácil, eu não consigo. E tem esse lance, né? Todo mundo acha que a inteligência tá ligada diretamente ao pensamento matemático. Então, assim, gênio é Einstein. Eu já cansei de ouvir isso. Gênio é Einstein. E, cara, existem diferentes inteligências. Tem inteligência comercial, tem inteligência musical. Beethoven era um gênio. De repente, o cara não sabia limpar a bunda, mas o cara era um gênio na música, sabe? Assim, então, tem gênio da criatividade. Então, assim, a minha vida adulta foi eu entendendo isso. Cara, eu não sou burro. Eu só tenho um foco muito específico na minha vida, que é pra criar. Olha só, a gente que atende adulto, praticamente as duas frases que eu ouço com mais frequência dos adultos, uma é, eu sou burro, vindo de pessoas claramente inteligentes, e a outra é, eu tenho problema de memória, né? O cara chega na terapia desse jeito. A gente tem estudos que mostram que o diagnóstico do adulto, TDAH e a medicação, principalmente, eles são muito importantes porque eles diminuem uma série de riscos, né? Então, eles diminuem risco de acidente de carro. Então, quando eu tenho cliente com característica TDAH que dirige, eu nem deixo muito opcional. Eu falo, vai medicar, porque é um risco à vida você dirigir um veículo. Pensa, você tá lá andando com o seu comando em ação, de repente você não sabe nem onde você tá. Eu já fiz isso na rodovia. Tava indo pra casa dos meus pais, aí de repente, sei lá, entreti com um pensamento lá na cabeça, a hora que eu voltei, eu não sabia mais em que cidade eu tava. Eu tinha ido reto, não sabia quanto tempo, né? Mas a pessoa já tinha passado, eu tenho que voltar. Então, assim, tem risco de acidente de carro, tem risco aos relacionamentos, tem risco de perda de emprego, risco de exposição à criminalidade, aumento do risco de uso de drogas, aumento por conta dos comportamentos impulsivos, né? Então, assim, a gente recomenda o tratamento para o TDAH, mesmo que seja diagnosticado depois de adulto, porque a diminuição desses riscos todos aumenta muito a qualidade de vida. E aí a gente tem essa outra parte, que é a parte da autoestima, que está muito relacionada a essa maneira como o neurotípico vê o comportamento do TDAH. Porque o neurotípico não consegue entender que aquilo é um problema daquele comportamento. Ele, em geral, ele atribui ao caráter. Então, você é descuidado, você não tem empatia, você não se preocupa com quem está em volta, você é folgado, preguiçoso. E aí tudo isso vai comendo, né, a autoestima e a autoconfiança do cidadão. Você olhou para uma pessoa e pensou o que passa na cabeça dela? Diferente de mim, o Gaveta foi realmente diagnosticado, não foi, Gaveta? Foi diagnosticado por uma doutora que era 5 vezes mais louca do que eu, cara. Como assim? Cara, ela cardiologista não tem infarto agora? Uma coisa... Não é? Era uma psiquiatra e ela tomava trocentos remédios. Eu lembro que eu falava assim... Cara, ela tomava muito remédio. E ela falava louca. E aí eu lembro que eu cheguei a falar com ela, eu falei, cara, mas vou tomar remédio? Ela, você vai tomar remédio? Eu tomo remédio, eu sou normal, não sou?
Eu olhando com aquele olho regalado. Eu tava tão desesperado que eu tomei mesmo assim. Só toma remédio. Mas sabe o que é engraçado? É que a gente se supõe que o nosso terapeuta, psicólogo, tem que ser perfeito, né? Tem que ser um ser humano tem que ser. perfeito, E né? Não é? É engraçado isso. E às né? vezes, exatamente, ele ter todas essas dificuldades que a gente tem, é que ele realmente foi procurar uma solução pra isso. Vai ver que essa foi a grande motivação, né? O que a gente faz na sessão, a gente não faz baseado na nossa experiência de vida. Inclusive, tem hora que eu recomendo coisas para clientes e o cliente resolve aquilo 10 vezes melhor que eu, e eu fico até meio puta, assim. Eu falo, cara, como eu sou capaz de ensinar as pessoas a fazer isso? Não sou capaz de fazer. Exato. Outro dia eu vi um TikTok que eu fiquei 15 minutos rindo, que assim, psicologia é, na verdade, uma profissão que é um esquema de pirâmide. Porque a gente, como psicóloga, a gente tem psicólogo. É. E o nosso psicólogo também tem psicólogo. Entendeu? Então, na verdade, não é uma profissão, é um esquema de pirâmide. É pra isso que existe. Eu queria falar um negócio de remédio. Eu fiz um vídeo falando que eu tomava medicação e eu parei de tomar medicação que eu não tava achando boa pra mim. E eu queria explicar isso daí um pouco. Talvez não fique muito claro, porque assim, eu tomava Venvance e depois eu tomei Ritalina. E o Venvance e Ritalina, esse remédio psicoestimulante, ele te deixa ligadaço no início. Você fica... Foi quando eu gravei o Queimando a Língua com o Sr. K, trincado. Nossa, que delícia. Vou até rever. Cara, eu tô trincado, que era o início. Então, assim, pegava muito rápido em mim, assim, o remédio. Aí, o que acontece? Eu comecei a tomar esses remédios psicoestimulantes por muito tempo, e eu quero falar uma coisa aqui. Cada pessoa tem um funcionamento diferente, uma composição corporal diferente. É que nem você falar assim, olha, a pessoa precisa usar óculos, não precisa usar óculos. Cara, tem gente que precisa usar pouco, tem gente que precisa usar muito. Depende do nível de desvio. Você tem miopia, hipermetropia. Então, assim, essa regulação do seu corpo também varia. Então, pro meu corpo, foi bom que eu passei pelos remédios, mas eu notei assim, melhorou a minha vida no início. Eu fiquei mega mais focado, eu fiquei mais pragmático. Eu lembro que eu fiquei muito mais pragmático. Eu não conseguia fazer duas coisas ao mesmo tempo. Duas pessoas falando comigo, eu falava, fala você, agora fala você. Eu fiquei assim, então, eu executei. Só que com o tempo, eu comecei a notar que com o funcionamento do remédio, eu comecei a ficar num modo automático. É quase como se eu fosse passageiro dentro do meu próprio corpo, sabe? Assim, eu costumo fazer a comparação daquele filme Clique do Adam Sandler, que quando ele bota no fast forward e ele vê como é que ele tava, ele só tá vivendo. Eu senti isso, assim, parece que eu só tô andando pra frente, eu não tô sentindo as coisas. É difícil explicar. Por outro lado, as pessoas falam assim, tira a criatividade, porque eu falei assim, eu achei que tava atrapalhando a minha criação. Ah, mas Gaveta, tirou a tua criatividade? Eu falei, não tirou a minha criatividade, é diferente, eu vou explicar assim. No meu caso específico, eu que trabalho com humor, esses remédios, parece que eles aumentam, você fica mais amoroso, né? Cara, sempre assim, quando eu tomava um Venvance, eu tinha vontade de abraçar todo mundo, eu tinha vontade de falar que eu amava todo mundo. É uma parada que acontece no início, quando você toma, eu falei, eu amo, essa é a melhor música de todos os tempos. E fica muito intenso. Nossa, que delícia. Isso é uma delícia. Fita do amor, o menino do amor. Acho que eu tenho mesmo um coração peludo, porque nem... Eu também. Caraca. 50 miligramas por dia e eu continuo achando a humanidade uma merda. Então não ficaram do amor. Tô com a Ana nessa. Eu ficava, tá vendo? É corpos diferentes. Muito diferente. A Ritalina do amor. Especialmente o Venvance, caralho. Eu ficava assim, e eu falava sem parar. E isso daí é uma coisa que assim, você toma Venvance, você vai falar assim, começa a falar muito rápido assim, e depois eu ia acalmando ao longo do dia. Eu queria ver o calmo do Gaveta. Eu também queria ver o calmo do Gaveta. Esse é o calmo do Gaveta. Eu tô sem remédio. Eu tô tomando remédio pra ansiedade hoje em dia, mas é diferente. Somos dois. Eu tomava os dois, agora eu tô só na ansiedade, eu mudei o remédio da ansiedade. Mas o lance é, como ele aumentava esse meu coração, eu ficava muito mais receptivo pras coisas. Eu deixei de ficar menos impaciente. A minha paciência aumentou muito. Sim. Isso, pro cara que trabalha com humor como eu, me atrapalhou. Porque, por exemplo, eu tinha umas ideias loucas. Na minha situação normal, eu pensava assim, e aí? Vou botar esse pato com barbatana de tubarão e vou botar não sei o quê. Isso daqui é legal? Na minha condição, eu ia falar assim, não, para e pensa mais. Isso tá uma merda. Quando eu tava tomando remédio, eu era um pouco mais conivente. Tá legal, cara. Tá bom, tá ótimo. Entende que não foi a criatividade que foi cortada? O meu poder de criação foi a edição. tava lá. A edição. É um pouco a escolha
do que eu fazia e também um pouquinho do que é a criatividade em si. Que a criatividade, pra mim, ela é esse lance de eu viajar é bom pra criatividade. De eu estar viajando e eu tô pensando assim, associação que eu falo, eu associando uma cena de guerra com uma música da Maria Bethânia, sabe assim? Só a minha cabeça viajando muito vai nesse ponto. Então, eu sinto falta às vezes de deixar a minha cabeça fluir, sabe? Mas aí atrapalhou o seu senso crítico, né? No meu caso em específico, sim. Ô, Gaveta, faz um pouco sentido o que você tá falando, porque quando a gente tá falando de medicação para o TDAH, a gente tá falando de um treco que vai melhorar o que a gente chama de função executiva do cérebro, que é a parte do cérebro que faz a gestão dos processos cognitivos. Então, assim, ó, ter ideias, ligar uma ideia com a outra, isso é um processo cognitivo, mas decidir se essa ideia tá boa o suficiente para eu levar ela à frente ou não, isso é gestão de processo cognitivo. Então, de fato, vai mudar um pouco isso. Essas diferenças da resposta ao remédio, elas existem por conta de 1000 detalhes no corpo da pessoa, mas também tem uma enzima lá no fígado, sei lá, que tem algumas pessoas que têm e algumas pessoas que não têm. E essa enzima faz uma diferença na velocidade de metabolização do remédio. Então, a gente fala assim, ó, tem algumas pessoas que, por conta dessa enzima, elas metabolizam o remédio muito rápido. Então, você dá uma dose cavalar pro cara, não acontece nada, porque 10 minutos depois saiu tudo no xixi e acabou. Então, são pessoas que vão precisar de uma dose alta e que vão ter pouco efeito colateral. Mas tem pessoas que têm o perfil contrário. Pessoas que são o que a gente chama de metabolizadores lentos. Então, você dá uma dose mínima, o cara já tem todo o efeito terapêutico e se você der mais um pouquinho, ele começa a ter efeito colateral. Quando eu tomei o Venvance de 50, bateu tão forte que eu rangi os dentes. Ai, meu Deus, gente. Então, eu ficava rangendo os dentes, assim, eu ficava... Daí eu lembro de olhar pra minha mão tremendo. Minha mão tremia. É anfetamina, né? Tem gente que se tomar um Venvance de 70 não tem essa reação. Não. Então, Caraca. um pouco isso. 70 eu grito e viro da pessoa. Se você tá dizendo assim, ó, não rolou direito por causa do meu trabalho, isso tem que ser revisto. Porém, o que eu te recomendaria se eu fosse sua terapeuta, eu diria assim, ó, Gaveta, volta lá no psiquiatra, fala isso tudo que tá acontecendo, fala o que você tá tendo de efeito bom, de efeito ruim, qual tá sendo o problema e tal, porque você testou só 2 medicações e tem um monte de medicações que podem ajudar, e aí, assim, ó, é impressionante o tanto que você vai trocando um remédio por outro, que é quase a mesma coisa, mas ele dá um efeito bem diferente. Sim, mas eu fiz isso. O que recomenda de maneira geral é isso, assim, ó, que a pessoa vai trocando, porque conforme você vai contando pro psiquiatra qual foi o efeito no seu cérebro, ele começa a conseguir fazer hipóteses do que é que tá rolando lá dentro, né? Então você pode ir ajustando, né? Não é pra desistir. Trocar também, ele troca a classe de medicação, ele troca o tipo, às vezes tem 2 remédios na mesma classe que eles têm um funcionamento levemente diferente, daí pra uma pessoa que é metabolizador lento, qualquer mínima diferença vai dar uma grande diferença. Esse efeito que o Gaveta tá contando aí, parece que ele tomou MD, não parece? Eu tremia, toda vez no início tremia. Mas assim, eu falei isso daí, tanto que a gente mudou o plano de ataque e começou a fazer mais tratamento pra minha ansiedade, que a gente entendeu assim, na verdade o que tá me travando, o que eu vou trabalhando e não consigo, é a minha ansiedade tá sendo muito pior do que o meu TDAH. Então no meu caso, a gente falou assim, não precisa tratar tanto o TDAH, a gente precisa tratar a sua ansiedade. E aí a gente mudou e foi muito bom por muito tempo, aí agora eu tô ajustando de novo. Então assim, cada hora é uma realidade diferente que eu tenho que acertar, mas eu falei isso daí com a minha psiquiatra, eu falei que a gente fez os testes, a gente mudou. Normalmente você toma um ansiolítico junto com um psicoestimulante, né, que é pra ansiedade. E eu lembro que eu tomei o Frontal e foi um tiro de rinoceronte na minha cabeça. Não, Gaveta, mas você tomou um troço muito forte. Muito forte. Foi a médica maluca lá que passou. Já tá, a médica trincada. Cara, a mulher me mandou. Desse jeito que você tá aí, ó, eu acho que você é um cara que se você tomar um Paxilzinho, dose mínima, você vai ficar totalmente paz e amor, assim. E tem gente que nem percebe que o Paxil tem efeito ansiolítico. Pois é. Então, mas olha que engraçado. O meu marido, ele é mega ansioso, ele tem crise de ansiedade, crise mesmo, de alterar todo, né, a parte fisiológica dele. Ele, quando começou a tomar o ansiolítico, ele odiou e ele falou, não quero mais tomar, porque ele não gostou de estar na paz e no amor. Calma. Porque ele falou que essa calmaria afeta o trabalho dele. Que afetou até o humor, né? Que aí ele foi fazer uma piada, não conseguiu, o André já falou, você já perdeu o time, chega da piada. Já perdeu a piada, baby. Você não é mais engraçado, acabou.
Mas ele realmente foi perdendo. E ele ficou desesperado. Ai, meu Deus, e agora? O Jalen disse que pra ser humorista, você tem que ser neurótico. Mas eu acho que tem que ser mesmo. Eu lembro da médica falando pra mim assim, olha, você vai tomar o frontal e ele vai te deixar mais calmo. E aí eu lembro que eu tomei, pum, e aí é um sono avassalador, mas eu continuava nervoso. Ai, meu Deus! Eu continuei nervoso, então era eu deitado assim, eu tô nervoso, com a boca tá assim, eu tô muito nervoso. E ele falou, tu tá calmo, não tô não. E eu não conseguia mexer, porque eu tava com sono. Cara, que horror, que horror. Que horror, gente, que prisão. Calma, tá acompanhado. Mas eu entendo essa questão, a preocupação com o trabalho de perder o senso crítico, ou de perder, né, time de piada. Depende da profissão. Eu tô tirando uma coisa super bacana dessa conversa, porque assim, a gente fala muito, né, na psicoterapia e tal, que a coisa da neurodiversidade, a adaptabilidade, que a sociedade precisa de todos os tipos de cérebros, de todos os tipos de funcionamento. O que a gente tá descobrindo aqui é que até, assim, diferentes perfis emocionais têm a sua razão de ser e tem áreas em que o cara com aquele perfil se sai melhor do que o outro cara que tá muito zen, né? Então, assim, de fato, quando você é um profissional que tá lidando com essa área, você tem que ter muito cuidado, né? O que, que você mexe e o que não. Por exemplo, eu sou designer. Quando eu tava fazendo um layout, tô no Photoshop, alguma coisa assim, não atrapalhava em nada. Eu fazia, trabalhava. Era quando eu tinha que fazer uma piada, trabalhar especificamente com humor, aí eu sentia, e isso assim, eu não sentia que atrapalhava. Eu ia. Um ano depois, eu fui notando isso. As pessoas me falavam e eu falei, caraca, pode crer. Eu acho que esse tipo... E aí eu testei isso quando eu parei o remédio um tempo, e aí eu criei umas paradas muito doidas, diferentes, eu falei, caraca, era isso. Era o remédio, ele... Nesse ponto, ele tá... Não é certo pra mim. O remédio te transforma num tiozão, né? Mais ou menos. É muito light, é light. Ele me deixa com o coração grande, ele me deixa amoroso. Então às vezes eu preciso desse amargor pra falar, cara, isso tá uma merda, vamos criar essa piada melhor, porque você é um bosta. Às vezes eu preciso dessa angústia pra criar, sabe, assim. Gaveta, eu não sei que tipo de bêbado você é, mas a gente descobriu que você é o paciente Venvance, tipo, eu amo todo mundo. Ah, meu Deus. Não, eu sou um pouco bêbado assim também, eu sou um pouco... Tem gente que bebe e chora, eu bebo e é festa. Na verdade, assim, eu sou o bêbado, soro da verdade. Eu bebo e pessoas se reúnem em volta de mim, que eu começo a disparar, aí é Gaveta Unleash Hell, sabe assim? Olha, que perigo, que perigo. Começa a falar muita merda pro Você não é o bêbado que abraça todo mundo e fala, cara, vocês são meus melhores amigos do mundo, eu amo vocês. Tudo é muito intenso. Não, eu faço tudo, eu já mandei esse chefe tomar no cu. Aí, você é meu chefe? Vai tomar no cu! Só porque eu tava bêbado. Eu falei, eu tô bêbado, você não pode me culpar, tá, não sei o quê. Então, eu sou desse nível. Assim. Caraca. É um nível imprevisível. Então, e no meu ramo é justamente o contrário. Porque, primeiro, o efeito que eu senti do Venvance, que é o que eu tomo, eu fiquei mais tolerante, né? Menos impaciente, mais tolerante. Paciência. E a irritabilidade diminuiu, assim. Foi a primeira coisa que eu percebi. Pô, então isso é maravilhoso. É? Por outro lado, também eu devo ser uma dessas pessoas que metaboliza muito rapidamente, porque eu tomo de 50, eu já tô achando que eu precisava do de 70, e eu sinto alguns momentos que a gente já apelidou de o Venvance bateu. Minha esposa falava isso. Bateu o Venvance, né? E eu assim, bateu, eu te amo, Nossa, que delícia. O meu é motivação. Então, aquela coisa que eu tava procrastinando, assim, e agora que eu já aprendi a identificar que o Venvance bateu, né? Por Venvance bateu, eu tenho que fazer isso. Outro dia era 3 horas da manhã, eu tava limpando guarda-roupa. Olha! Nossa, que maravilhosa. Dobrando as camisetas com aquele negocinho do Sheldon, sabe? Pra ficar tudo igualzinho. Olha, que delícia! Porque se eu perdesse aquela janela de motivação, que é a hora que o Venvance bateu, sabe lá quando vai voltar. Ô, gente, agora eu já gostei desse remédio, hein? Porque esse remédio pra resolver as coisas eu tô gostando. Não, tu fica mais paciente. Mas é só, até pra linkar um negócio que a gente falou lá no início, e eu acho que todo esse lance que a gente tá falando de tomar remédio, não tomar remédio, de não sei o que, e lá no início a gente falou assim, mas muita gente se identifica com o TDAH, que muita gente é distraída, muita gente esquece, muita gente... E eu aprendi ao longo do tempo que
a diferença do TDAH pra pessoa que não é TDAH é a intensidade dessas coisas. Tipo assim, Sim. Todo mundo esquece alguma coisa, todo mundo é distraído. Pro TDAH, isso é crônico. Assim, isso atrapalha a minha vida num nível inacreditável. Eu perdi a conta das vezes que eu estava no escritório aqui da Gaveta Filmes. Eram, sei lá, eu tinha que ter ido pra casa cedo, minha filha pequena me esperando. Eram 10 horas da noite e eu tinha feito 10% do trabalho que eu tinha que fazer no dia. E angustiado, parecia que eu explodi meu coração. Eu falei, caraca, eu tenho que fazer isso. Aí eu olhava pra tela, começava a fazer, a cabeça vai pro outro lado, eu começo a ler, especialmente com o trabalho que eu não quero fazer. Quando eu quero fazer, aí tu não sai, a parada não sai. Mas, Gaveta, você tem que gravar essa aula super chata que alguém pediu, não sai. Então, assim, atrapalha a sua vida, sabe? Se não é eu tô distraído. Distraído todo mundo é. O TDAH, cara, a parada, você vai notar, assim, a parada vai atrapalhar a sua vida, seriamente. Sem dúvida nenhuma, é muito diferente de uma distração normal. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante a gente falar também, porque assim, até uns anos, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, a gente praticamente só diagnosticava criança, né? E aí tinha muito um debate se será que TDAH era uma doença de verdade, ou será que a gente só não estava medicando a infância, porque criança é assim mesmo. Chegou um ponto que essas crianças começaram a crescer, a gente começou a entender o que é um TDAH no adulto, e aí a gente começou a diagnosticar gente que não tinha sido diagnosticada antes. Eu que trabalho só com adulto, né, eu que tenho a chance de ver como é que tá a vida da pessoa antes do diagnóstico e depois do diagnóstico, antes da medicação e depois da medicação, eu falo isso em todo lugar que eu vou falar de TDAH. Eu falo assim, olha, gente, não tem por onde achar que o TDAH não é uma doença real ou que a medicação não é importante, porque a criança não sabe te descrever a diferença, o antes e o depois, mas o adulto sabe. E na vida do adulto, os impactos de não ser capaz de manter a motivação até o fim da tarefa, de não conseguir fazer um troço porque o troço é chato, não conseguir manter a atenção onde você precisa, né? Na vida do adulto, esses impactos são gigantes. Então, assim, eu já peguei casos em que o antes e depois da medicação era o cara sem emprego, sem renda, devendo dinheiro, com relacionamento todo fodido, e o depois é o cara empregado há mais de um ano, casado, foi promovido. Já peguei caso em que o antes era tô há 7 anos na faculdade, ainda falta metade do curso, e o depois tô aqui, meu diploma, meu emprego, né? Quando a gente atende o adulto e o adulto consegue contar pra gente como é que é o interno dessa experiência, a gente vê que é muito diferente de uma distração comum ou de um funcionamento normal. Mas eu quero entender assim, como é a rotina. Vamos, Gaveta, descreve a sua rotina, assim, com o TDAH. Você acordou, vou tomar café da manhã, agora tem que fazer isso. E aí você começa a se perder nas coisas, é isso? Cara, eu vou fazer as coisas que eu já estou acostumado a fazer. Se é um negócio que é fora da rotina, eu vou esquecer violentamente. Olha, você agora vai ter que tomar um antibiótico aqui. Não pode esquecer do antibiótico, tem que tomar às 9 horas da manhã. Eu vou esquecer. Se alguém não me lembrar, eu vou esquecer. 10 horas da noite, quando eu for deitar, tu tomou antibiótico? Nem lembrava. Mas você vê, eu posso até dar uma diferença de medicação antes e depois, tal, não sei o quê. Pra mim, e eu acho que isso daí é muito comum que a gente tem falando de TDAH. Quando você não está a fim de fazer alguma coisa porque é uma tarefa muito chata, é um esforço hercúleo pra gente. É sobre-humano, assim, é doloroso. E aí me deu muita paz de espírito quando eu vi outras psiquiatras explicando o funcionamento do cérebro. Aí vocês vão falar aquele termo maluco, lobo central da repimboca da parafuseta? Que o teu cérebro funciona, que de fato a gente tem uma dificuldade fisiológica com essas coisas assim. Coisas de rotina, você diz? Coisas rotineiras. É. Lavar a louça, ou não sei o quê. E aí, como é que isso... Fazer supermercado. Não, eu gosto de fazer supermercado porque eu boto música. Eu fico... eu vou curtindo. Eu arranjei uma forma de deixar ele interessante. Mas, por exemplo, qualquer tarefa chata, pagar contas, essas coisas... Eu já tive a luz da minha casa cortada umas 5 vezes, pelo menos. Meu Deus, nossa, que eu esqueço de pagar. Posso dar uma explicação do porquê que isso acontece? Ah lá, o cérebro.
O que acontece... Olá, agora o lobo do repimboca da parafuseira. Isso, por favor. O que acontece? A pessoa que tem TDAH, ela tem algumas alterações físicas no lobo pré-frontal, mas ela tem principalmente uma baixa da dopamina, que é um neurotransmissor. Esse neurotransmissor, ele é responsável, é como se ele queimasse, ele gravasse os caminhos que você utilizou para conseguir alguma coisa que foi importante para você. Então, imagina que a gente está lá na floresta, eu tô com sede, aí eu tô procurando água. Então, eu vou pela trilha número 1 aqui, não tem água, eu volto. Vou pela trilha número 2, não tem água, eu volto. Quando eu vou lá na trilha número 3 e tem água, meu cérebro marca essa memória com dopamina. Amanhã, a hora que eu tiver com sede, eu não tenho vontade de entrar nem na trilha 1, nem na trilha 2. Eu já tenho só vontade de entrar na trilha 3, que é onde eu já sei que tem água. Então, essa vontade de fazer alguma coisa, nesse caso, vontade de entrar na trilha 3, é porque eu já estive engajada no comportamento de seguir por essa trilha e já ganhei uma coisa importante para minha sobrevivência, que foi a água. Então, veja, eu ter uma boa disponibilidade de dopamina no meu cérebro marca as coisas que dão certo, que dão sucesso, e aí no futuro eu tenho vontade de fazer isso. O que acontece com o cara que tem pouca dopamina? Então, é como se ele tivesse sedento por dopamina. Tá? O cérebro dele tá super precisando de dopamina, até porque a dopamina é importante para uma par de outras coisas. Aí, você fala pra esse cara assim, ó, então, você tem essa pilha de louça aqui, você vai ficar 45 minutos lavando essa louça para ganhar uma gota de dopamina lá no final. Ou então, você pode pegar esse joguinho aqui de celular, que você vai fazer ponto a cada 3 segundos, e a cada 3 segundos você vai dar uma gotinha de dopamina no seu cérebro. O cérebro dele tá sedento, ele não aguenta esperar, entendeu? A mesma coisa que o cara atravessou o deserto, e aí ele tá precisando de água, você mostra a água pra ele e fala assim, tá bom, mas lava essa pilha de louça aqui primeiro antes. Não vai rolar, entendeu? Então, a medicação, por um lado, ela aumenta a disponibilidade de dopamina. Quando a gente tá menos sedento, essas coisas chatíssimas ficam mais toleráveis, porque você não tá sofrendo tanto. Por outro lado, na terapia, a gente aprende estratégias de fazer o seu cérebro produzir dopamina mesmo quando você tá lavando a louça lá. Então, você cria estratégias com gamification, você cria estratégias com separar a louça em etapas e considerar cada etapa cumprida e ter alguma coisa prazerosa para você a cada etapa que você cumpre, dividir a tarefa, enfim. Aí a terapia tem 1000 coisas, mas de fato, isso que o Gaveta tá contando é muito real. O cara que tá com o cérebro sedento de dopamina, aquela tarefa para ele, ela é impossível, porque o cérebro dele tá falando, não faça isso. O meu exemplo prático disso era, eu tinha um cliente aqui que eu tinha que fazer um vídeo, um cliente externo, e eu tava achando o vídeo chato. Eu não consegui fazer, eu demorei, não estou aumentando, eu demorei 8 meses pra entregar esse trabalho. Meu Deus! Nossa. Eu não conseguia. O cliente desistiu, voltou, e aí, tal, não sei o que, mas já tinha pago, então eu tinha que entregar em algum momento. Eu não conseguia, porque eu achava aquilo chato e era um esforço. E aí eu lembro quando eu tomei a medicação e ela fez essa reposição de dopamina, sei lá, não sei o que. Eu lembro na primeira semana, nos primeiros dias que eu tomei, eu fiz, sei lá, 4 roteiros. Pá. Eu escrevi aqui na máquina. Eu comecei a matar mensagens que eu não respondia no WhatsApp. E sabe assim, cara, o teu nível de paciência, ele sobe muito, porque você é um equilíbrio fisiológico, sabe? Ele faz esse equilíbrio no seu corpo. O cérebro não tá mais em desespero. Ele fala assim, tem que fazer isso aqui? Tudo bem, eu aguento esperar. Aí ele faz isso, aí quando chega no fim da tarefa, ele pinga lá uma gotinha de dopamina pra você. E você vê que... durante, né? Então assim, você precisa dessa compensação, você busca isso. Esse é o lance do TDAH. E esse lance de recompensa pequena, eu aprendi com o checklist. Por isso que eu boto almoçar e eu boto o checklist, porque conforme eu vou marcando, eu vou vendo que eu tô fazendo muita coisa no dia, isso vai dando uma alegria legal. Tão grande. Gostinha de dopamina, porque a hora que você marca lá, eu fiz, você tá dizendo pro seu cérebro assim, missão cumprida. E aí ele fala, opa, beleza. Isso dá um ânimo, produz, e aí eu tenho força pra fazer o próximo. Por isso que eu tenho que organizar o meu dia com as tarefas fáceis. A Agatha tinha perguntado pra mim, como é que tu faz o dia? Eu já tenho a mania de chegar no início do dia e eu tenho que anotar todas as coisas que eu tenho que fazer. Tem que fazer não sei o que lá, eu tenho que mandar, eu tenho que responder aquele e-mail chato pra cacete, eu tenho que fazer não sei o que lá. E aí a primeira coisa que eu faço é organizar as tarefas muito rápidas pro início. Que aí eu vou matando. Aí já dá uma
uma motivada. Tu chega 1h da tarde, já tem metade da lista já foi. Caraca, dá uma empolgação. De tempo pro neurotípico, a gente orienta justamente o contrário. Faça primeiro a tarefa mais difícil, né? Pra você já ficar livre, o resto do dia você faz as outras, você usa o seu cérebro descansado, você a tarefa mais difícil. Pra quem tem TDAH, se você botar a tarefa mais difícil no começo, você não faz nada no dia inteiro. Chega às 6h da tarde, eu já ainda tô naquela tarefa super difícil, e eu sei que no momento que eu terminar ela, eu vou levar 1 hora pra matar todas as outras. Dane-se, o meu cérebro entra em pânico. Você não fez nada hoje, você não fez nada, você tá só nessa... Eu entro em pânico, o pânico me trava, a ansiedade me trava e pronto, eu não produto. Eu nem aquela única tarefa eu vou terminar. Então, assim, é caos pra mim. Eu não posso começar fazendo uma tarefa difícil. Gente, que engraçado. Checklist, né, é uma coisa que na nossa história provavelmente foi muito reforçada. Eu não sei você, Gaveta, mas você coloca tarefas que você não tinha na sua lista, mas que você acabou de fazer, então você vai pôr na lista só pra ter o prazer. Você não faz isso. Que delícia. Você já bota e dá o check na hora, é isso? Exato. Cara, essa não estava na lista. Vou botar e dar o check. Tipo assim, caraca, eu nem lembrava que tinha que consertar a privada, que eu consertei a privada, eu falei, consertar a privada. Até mostra pro senhor aqui, ó, tá vendo? Eu fiz mais coisa hoje, não sei o que. Exato. Olha como eu sou Tem uma cliente minha que ela usa o Bullet Journal, né? Então ela deixa uma página para cada dia. Então quando ela abre o Bullet Journal assim, do lado esquerdo tá as tarefas que ela tem que fazer no dia. E ela deixa o lado direito para marcar as tarefas que não estavam agendadas, mas que ela fez. Olha aí, Andréia, você pode fazer a listinha. Não, mas eu faço a minha listinha, tá aqui. Ótimo. Se eu não fizer a listinha, eu não vivo. Faça a listinha. Eu tenho mania de listinha. Só que eu tenho um erro. Eu não marco o que eu já fiz. No final do dia, eu vou ver o que eu fiz e o que faltou. Tem que marcar, Débora. Não faz sentido. Cara, o X da questão é algo Tô falando nisso, eu esqueci. Pois é isso que aí que eu tô errando. Eu boto lá a listinha das coisas que eu tenho que fazer no dia. Aí no final do dia eu vou olhar. Olha, que delícia, a listinha. Tem que ir marcando quando fizer. Ó, vocês aqui, ó. Vai o próximo que eu vou dar um X. Olha aí, que delícia. Mas isso é gostoso, gente. Olha, eu tenho listinha, eu acho uma delícia ficar dando check também. Eu tenho listinha pra tudo. Eu vou também. até ver o que faltou fazer hoje, quer ver? 2 coisas que eu aprendi comigo pra controlar esse meu lance que eu não consigo resolver as coisas, eu não respondo. Por isso que eu não respondo mensagens e por aí. Mas eu tenho um lance assim, ou eu faço uma lista e eu vou marcando ela, eu vou matando e tentando arranjar dopamina, agora com o seu nome, pra poder realizar aquela tarefa chata, mas tem tarefas que eu já sei que pra mim é muito difícil. Eu aprendi a incrível arte milenar de delegar. Eu aprendi a delegar. Então, assim, hoje eu tenho essa noção, assim, a Bia, que é a minha gerente aqui, ela vai, Gaveta, tem que fazer isso aqui, eu já olho pra cara dela assim, você sabe que eu não vou fazer isso, né? Eu não vou fazer, eu sei que eu não vou fazer. Tem como alguém fazer? Ela tem. Você só mostra a sua cara e fala, e aí eu gravo e a pessoa edita. Eu falei, ótimo, faz, porque eu não vou fazer. Eu já tive a luz da minha casa cortada 5 vezes? Já. Hoje em dia, quem fez as contas? Minha esposa. Eu falei, Lívia, você tem que fazer as contas. Se deixar na minha mão, vai dar ruim. Paga as contas. Eu já vou delegando várias coisas, sabe? Por exemplo, e acho que grande parte do TDAH, eu tenho uma incrível dificuldade de ter controle financeiro. É muito difícil. Eu já fico querendo delegar. Eu já fico arranjando alguém pra fazer o controle financeiro pra mim. Nem que eu contrate a pessoa, eu prefiro pagar uma pessoa pra fazer, porque eu sou ruim nessa porra. Você vai economizar dinheiro, pois é. Exato. Então, é um ensinamento muito bom. Você sabe que você tá com dificuldade muito grande naquilo, dá pra delegar? Delega. Dá um teu jeito. Dá um teu jeito de delegar, vai ser muito bom. Ensinamento importante. E aí, o problema é, eu tô nessa tarefa aí de aprender a delegar. O problema é quando você sabe que você não vai conseguir fazer, que é um esforço sobre-humano, mas precisar delegar é como se você estivesse falhando. É que você acha que os outros não vão fazer como você. Exato. Mas eu vou te falar que isso tem um pouco a ver com a tal da miopia temporal, que eu falei, que a gente não enxerga o tempo. Então, assim, eu às vezes não delegava porque eu achava que ia dar tempo. Ia dar tempo. Então eu falava, não, Gaveta, delega isso. Não, deixa que eu faço. Porque pra mim ia dar tempo. E a Gaveta, você tá querendo fazer isso daqui? E era muito engraçado, assim, depois de um tempo, o pessoal aqui na Gaveta Filmes começou a entender que eu era assim. Eu tenho o Potter, né? O Potter aqui, o nosso mago, é o cara que... Ele é o meu oposto. Ele sabe muito cálculo temporal. E aí, quando a Bia entrou aqui, que é a gerente, ela perguntava pra mim e perguntava pra ele, Gaveta, quanto tempo tu vai demorar pra fazer isso aqui? Cara, Bia, acho que umas 5 horas. Então bota umas 3 horas de extra aí, 8 horas. 8 horas, hoje no final do dia te entrega. Aí ela chegava pro Potter e falava, Potter, quanto tempo o Gaveta vai demorar pra fazer aquilo ali? Hoje é que dia, Bia? Hoje é terça? Tá, sexta-feira. Cara, era em cheio que ele acertava. Chegava na sexta-feira e entregava. E aí, como eu achava que o trabalho só ia levar um dia, eu assumia outras tarefas. E aí embola. Então, assim, essa nossa falta de poder enxergar o tempo
Tipo, cara, não, isso daqui não vai levar 1 hora, isso daqui vai levar 9 horas, isso daqui vai levar... E a distorção é muito grande, não é tipo, errei por 10 minutos. Não, você erra por dias, sabe? Assim, então, isso faz eu não delegar. Então, o meu exercício ao longo dos anos foi tentar identificar isso em mim. Quando eu estou numa situação que provavelmente eu posso estar errando o cálculo temporal. Deixa eu perguntar pra uma outra pessoa. Olha, o que tu acha melhor? Acho melhor você delegar, Gaveta. Então, toma, vai. Eu preciso aprender a me observar, quanto tempo eu demoro pra fazer essa tarefa, qual que é a minha estimativa, o que são as coisas que eu tô estimando pra baixo, quais são as coisas que eu tô estimando pra cima. Você tem que conhecer as suas tendências, né? E aí, ao longo do tempo, você já vai aprendendo isso. A terapia a gente vai incentivando isso. Isso é o normal, né? A gente sempre achar que vai fazer as coisas dentro de um tempo menor. A gente sempre calcula pra baixo, né? É que esse cara é um gênio. O cara que tem a noção da realidade. Porque... Mas você erra por um dia. Não. Eu erro por 6 meses. Faz quantos meses que aquele artigo tá na minha gaveta e eu não olhei pra ele ainda, né? Eu tenho programas que eu nunca lancei no ar. Sabe o que é pior? Fui eu que pedi o artigo. Eu tinha escrito um texto porque eu tava dando um curso de psicoterapia de adultos, né? Então eu tava ensinando outros psicólogos a atender pré-adulto. E aí eu tinha botado o conteúdo todo do curso num texto. Aí mostrei o texto pra Ana. Daí a Ana falou assim, Tati, esse texto tá muito bom, vamos publicar num artigo, vamos transformar ele num artigo. A ideia foi da Ana. Beleza. Uma hora vai sair, gente. Fiquem atentos, uma hora vai sair um texto aí. Mas isso não pode Tem ser que perguntar lá pro cara lá que trabalha com gaveta. Quanto tempo realmente vai durar? Isso, eu preciso do Potter. Me empresta o Potter, mano. O Potter, cadê o Potter? Todo mundo quer saber do Potter agora. Potter vai dizer real. O mestre do cálculo temporal. Ele sabe certinho. Mas também, aqui tem uma outra questão que daí não tem nada a ver com nada desse assunto, que é a vida do empreendedor, né? O cara que tem que dar conta de um negócio dele, eu sempre falo que assim, a gente, né, você ouve um monte de gente falando, é sonho da minha vida ser meu próprio chefe. A questão é que o dia que você for seu próprio chefe, você também é o seu próprio RH, o seu próprio finanças, o seu próprio marketing, o seu próprio vendas, o seu próprio relações, o seu próprio saque, o seu próprio tudo, né? Seu próprio... E o pior é que você não pode se demitir quando você faz cagada. Não pode. Pois é. Não pode. Quando você Não faz cagada. pode. E às vezes você gasta o dia inteiro numa função que não tem nada a ver com o que eu quero editar vídeo. E eu fico, às vezes, 2 dias resolvendo, cara, que eu tenho que aprovar a proposta, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que fazer call. E eu não fiz nada do que eu tinha que ter. Caraca, eu tinha que só editar. Gaveta é 1 minuto e meio, é um Reels de Instagram, de 1 minuto e meio. Eu não consigo, não tive tempo. Mas, gente... Só que a parte, as pessoas acham, quando vê, por exemplo, o vídeo do Gaveta, que acham que é a sua vida, Gaveta, assim como acham que é do David, acham de todos nós, é só fun for everyone. As pessoas se candidatavam pra trabalhar na Nerd Store achando que a gente ia ter guerra de Nerf todos os dias. Que ia ser uma diversão. E é totalmente chato, assim, aquela coisa... chata, gente. É burocrática, sabe? A parte boa é um pedaço. É uma pontinha. Eu acho que a parte boa é o que aparece. Sim. Então, o que é público, o trabalho público, pra quem não tá envolvido e não sabe todo o trabalho invisível que teve pra chegar até lá, é muito, nossa, mas, né, super glamuroso, e vocês encontram com pessoas famosas, vocês vão na Premiere, não sei o quê. Mas é um trabalho do cão até chegar lá. É o trabalho do cão. Aquele é o mínimo. É que nem um ator, né? As pessoas acham que a vida do ator é um glamour e tal, mas Não o cara é. fica, às vezes, 15 horas gravando. Vai num set de filmagem. Vai no set. É o dia inteiro, o maluco pra gravar 5 esperando. minutos. O cara fica esperando. Ele olha pra cima e vai pro lado. E isso aí, o cara fica esperando. E aí ele vai e faz a cena, para e espera que o diretor tenha que aprovar. Cara, Ver esse se vai- lance do esperar, eu acho que é uma das coisas que me impede de sequer pensar numa profissão dessa. Eu não ia prestar, ficar parado esperando. Eu É já difícil. O cara fica lá no trailer, parado. Eu não sei como é que eu consigo fazer o que eu faço tendo o TDAH que eu tenho. Eu, por exemplo, eu tenho uma estúpida dificuldade de decorar textos, né? Estúpida. Eu tenho dificuldade de leitura. Pra mim, ler um livro é um sacrifício, que eu vou lendo uma página, daqui a pouco eu fico ansioso, eu vou pulando linha. Que isso?
Você pula a linha, meu amor. Pulo linha, mas, cara, não é consciente. Eu já vou vendo assim, essa história aqui, será que vai dar tempo de terminar esse arco aqui? Eu vou olhando pro outro lado. Então, assim, eu leio 3 páginas, eu fico com sono, porque meu cérebro fica cansado. É muito difícil a leitura pra mim, muito difícil. Pra eu ler um livro é tipo um sacrifício. E pra decorar textos é tudo a mesma coisa. Eu lembro que eu fui gravar um negócio lá na Globo, teve aqui Novelei, e aí o pessoal, não, Gaveta, tranquilo, são só 2 páginas de texto. Eu estava em pânico. Pânico. Porque eu falei, cara, como é que eu vou... Aí eu tive que chegar no início da gravação, falei com o diretor, cara, posso improvisar? Não é, eu tenho muita dificuldade. Assim, eu sei pra onde a história vai, mas se você quiser que eu fale palavra por palavra, não dá. Acabou, não sai. O meu programa, se você ver como é que eu gravo o meu programa, é bizarro. Eu gravo palavra por palavra, frase por frase. Então eu vou gravar assim, olha, essa praia que eu vou, ela é muito... Essa praia que eu vou, ela é muito legal. Aí eu falo essa frase. Porque eu queria... Porque eu queria, não sei o quê, porque eu queria aproveitar ela naquele dia de sol. Eu gravo assim, entendeu? Eu vou... Ah, tá. Caraca, Gaveta. Por trechinho. Eu vou esbarrando na frase até eu conseguir falar ela inteira, aí eu vou pra próxima. Todos os meus programas são gravados assim. Aqui eu tô falando direto, mas eu tô improvisando, eu não tô lendo nada. Se eu tivesse que... Você não tá lendo, você não tá tendo que passar como... Se você tivesse... se eu tiver um texto, ferrou. Fazer uma peça de teatro, nem pensar, então, porque não tem nem como cortar. Improvisado. Não, mas aí se te derem o briefing, ó, essa mensagem tem que ser passada, consegue? Ah, eu consigo. A Tata Werneck é assim. A Tata Werneck, e ela fala isso, assim, que ela tem dificuldade pra ler. Ela fez novela, foi um sufoco pra ela, porque ela tem que improvisar. Deixa ela improvisar, porque se deixar o texto amarrado ali, a gente tem uma dificuldade enorme. E fica esquisito, não fica natural. Dava pra ver que ela improvisava mesmo. Eu vi essa numa das novelas que ela fez na época. Tinha horas que ela tava loucaça. O problema é que isso enlouquece quem tem que contracenar com ela, né? Exato. Porque você não sabe aonde é que é a sua deixa. Se a pessoa tá improvisando, deixa é marca. Teatro é um negócio muito preciso nas marcas. Porque todo mundo tem que funcionar na mesma marca. Exato. Então... Por isso que eu nunca fiz teatro. Eu não vou fazer teatro. Vou fazer uma catástrofe. E aí, é isso. Eu sou exatamente o contrário do Gaveta. Se eu me envolver com o livro, eu tenho 2 coisas. Se eu achar chato, eu vou terminar de ler por birra. Na força do ódio, só pra chegar no final e falar, eu tinha razão, esse livro é uma merda. Caraca. Né? Mas se eu tô gostando, muito parecido. eu leio muito rápido. Nossa, eu só tenho livros completos. E eu fico, o último Harry Potter, eu comprei na pré-venda, eu amanheci na porta da Nobel do Shopping São Carlos. Eu amanheci na porta da Nobel. Olha a impossibilidade aí. Eu peguei o livro, eu sentei na minha cama e eu só levantei. Eu não comi, eu não tomei banho, eu não dormi. Eu só levantei 30 e tantas horas depois, quando eu terminei o livro. Hiperfoco de TDAH. Hiperfoco de TDAH é isso aí. Vou contar uma história de hiperfoco com o livro também. Quando eu era criança, né? Eu tinha aprendido a ler, acho que eu devia ter uns 7, entre 7 e 10 anos, assim. E aí me apresentaram o Monteiro Lobato, né? Comecei a ler lá as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, pare pra pensar quem é a Emília, né? A Emília é uma menina inteligente e hiperativa e super... Total. Eu tive uma identificação com a Emília num grau, assim, que quando eu pegava um livro do Monteiro Lobato pra ler, tipo, eu não tava no corpo. O corpo tava aqui, mas eu tava lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E aí começou a acontecer o seguinte, minha mãe me chamava e eu não ouvia. Aí minha mãe chegava mais perto, chamava de novo, eu não ouvia. Gente, eu não tava ali, eu tava no sítio. Aí minha mãe chegava mais perto ainda, me chamava, eu dava um pulo, assim, resultado. Me levou no otorrino, porque ela achou que eu tava surda. Achou que era surda. Caramba, gente. E eu passei por isso. Eu fui fazer um teste, eu fiz o teste audiométrico achando que eu era surdo. Eu falei, cara, eu não entendo, porque as pessoas me chamam, eu nunca tô ouvindo, o quê? E eu tenho um lance assim, a pessoa tá falando de frente comigo, eu não entendo o que a pessoa tá falando. Eu começo a tentar adivinhar o que a pessoa tá falando. Eu falei, o que você falou? Como assim? Agora tá difícil, mas... A pessoa fala de frente pra mim e às vezes eu não entendo o que a pessoa tá falando, ao vivo. Especialmente se tem música ao vivo, então, aí acabou. Aí você... Isso aí pode ser uma alteraçãozinha do processamento auditivo. Mas você tá olhando pra pessoa? Você tá olhando olho no olho? Tô olhando pra pessoa. E parece que a pessoa tá assim...
Eu não entendo o que a pessoa fala. Quando a pessoa tem isso, principalmente se você está num ambiente barulhento, o cérebro tem dificuldade de discernir os sons. Então, assim, ó, tem a voz da pessoa, tem o barulho, tem a música, o cérebro não está conseguindo separar uma coisa da outra. Por isso que ele se perde. É muito cansativo conduzir uma conversa numa situação como essa. E aí eu fui fazer o teste audiométrico, cara, tua audição é perfeita. Eu falei, caraca, é? Aí eu fui ver que era problema de associação, tinha a ver com o TDAH, sei lá, e aí eu tenho esse problema de às vezes, não conseguir prestar atenção numa pessoa que tá falando na minha frente. Ah, mas isso aí é todo TDAH, né? Passa. Não prestar atenção na pessoa que tá na sua frente. Eu, por ser músico, eu consigo notar perfeitamente instrumentos diferentes. Eu lembro, e eu sou maluco, mas o meu interesse tá muito ali. Então, assim, eu gosto muito de música, eu gostava de curtir muita música. Então, eu lembro de ir num show e a minha esposa tava lá, eu sou aquele chato, eu falava assim, olha, a corda ré do baixo tá desafinada. Aí não, sério, a corda ré do baixo tá desafinada. Ela falou, como? Vocês, o pai de vocês, da portuguesa, vocês sabem que ele deve fazer isso também. Meu pai tem ouvido absoluto, ele é... Então, assim, pra mim era muito fácil notar que... Ele fica muito incomodado. Exato, eu falei, a corda ré tá desafinada. E minha esposa não acreditava, eu falei, tá mesmo, ela eu falei, eu sinto que tem um som desafinado. E aí eu vou quebrando, ó, o que é o som? É o som do baixo. Mas como é que tu sabe que é a corda ré? Porque não é toda hora, é só quando ele toca algumas notas que eu sei que é. Aí eu olhei pra ele, eu vi quando ele tocava na terceira corda, tava desafinado. Então, assim, como é que o cara que não consegue entender a pessoa falando, consegue entender que a corda ré do baixo tá desafinado no meio de show de heavy metal? Sei lá, não sei explicar, deve ser TDAH, entendeu? Hiperfoco, sei lá. A gente tem também uma capacidade de conectar, fazer relações. Eu percebo isso, por exemplo, no meu raciocínio clínico. Tem 5 terapeutas observando a criança, 2 semanas, ninguém consegue entender o que tá acontecendo. Eu, com 10, 15 minutos, já consegui perceber várias coisas que eles nunca tinham notado. Você tá vendo que toda vez que passa o carro e a buzina, não sei o que, e aí ele faz esse negocinho aqui ele faz aqui, aí imediatamente antes ele começar a acelerar o comportamento, então talvez a gente tenha que parar o comportamento nesse pré-corrente, não, sabe assim? Eu percebo que é muito também, né, dessa coisa da gente fazer essas relações que para as outras pessoas são difíceis, porque a gente conecta muitas coisas. No começo eu olho e falo, tá esquisito esse moleque tá fazendo. E aí eu vou selecionando, editando, ligando uma coisa com outra. Isso aconteceu antes, isso aconteceu depois. Tem conexão? Não, não tem. Qual é a próxima coisa? E a gente vai fazendo isso. Vocês assistiram o Sherlock da BBC? Com o Benedict Cumberbatch? Sim, assisti. Sim. Ah, que delícia. Você lembra do Mind Palace? O Mind Palace. Que na verdade é sim uma técnica mnemônica cognitiva, né? Em que você visualiza as informações e aí você vai conectando. É que na série eles faziam isso visualmente. E ele ia, não, isso aqui não serve. Ele pegava um e conectava com o outro. É o que acontece no Gambito da Rainha também, que ela fica vendo o jogo de xadrez no teto, é tipo isso? Que ela vai vendo todas as jogadas. O Palácio da Mente é uma estratégia que você, por exemplo, os caras que vão fazer stand-up, eles usam, põem uma piada em cada cômodo da casa deles, e aí na hora que eles estão lá no stand-up, pra lembrar o que vem depois, eles imaginam que eles estão circulando pela casa. Então, se eu tô na cozinha, porque eu tô na piada tal, e aí da cozinha eu vou pra sala, na sala tá outra piada, daí da sala, né? Nossa, que louco. É uma história de associação. É verdade, tem gente que usa isso, associação com objetos também, né? No Gambito, ela ficava visualizando as jogadas e era mais um raciocínio. O Gambito, aquela cena do raciocínio visual, é muito parecido com o que a Temple Grandin fala sobre o raciocínio visual nos autistas. No autista. A personagem é muito, assim, não falam se ela é autista, mas ela tem toda, tipo assim, dá o check na listinha inteira. Então ela é uma personagem, assim, que tem todas as características de um autista, altas habilidades, né? Nossa, mas esse negócio de memória é muito engraçado, porque às vezes, por exemplo, eu tô fazendo uma coisa, aí eu esqueci o que eu tava falando, eu volto onde eu tava, olho pro objeto que eu tava olhando e eu lembro do que eu tava falando. É uma conexão, acontece mesmo. É isso, pra mim, por exemplo, a minha memória visual é muito melhor do que a auditiva, a minha também. A espacial ou a auditiva. E aí, uma coisa que me deixava enlouquecida, eu falava assim, eu lembro disso.
por exemplo, eu tava fazendo uma prova e tinha lá uma questão, eu lembro disso. Era aquele pedaço que tava na parte de baixo da página, do lado daquele gráfico verde, mas eu não faço a mais puta ideia do que era. É uma memória fotográfica, só que a câmera tava fora de foco. Tava sem foco, exato. Eu lembro que o meu sócio, ele falava isso, cara, tem memória auditiva, tem memória sensorial, tem memória visual. E ele falou, eu quero descobrir qual é a sua. E aí a gente descobriu que eu tenho memória visual. Então, por exemplo, às vezes minha esposa, ela fala assim, olha, você tem que jogar o lixo fora, não sei o quê, você tem que pegar a conta lá na portaria do não sei o quê. A primeira coisa que eu falo pra ela, manda por mensagem. Eu preciso, mas não porque eu tenho que lembrar, porque eu preciso ver isso. No momento que eu olhar isso, a chance de eu decorar aumenta em 500%. Eu preciso ver as coisas pra decorar. Eu posso ler um livro, mas eu não posso ouvir um audiobook, assim, sem perder o foco. Eu não consigo. O Átila uma vez fez um discurso de 20 minutos pra me convencer que ouvir audiobook, porque ele ouve audiobook o dia inteiro. O Alexandre ama, ele ouve no carro. O Dave também. E é uma delícia. É uma delícia. É maravilhoso. Mas é difícil. Mas eu não consigo. Pra focar, eu tenho que parar de fazer as outras coisas. Eu não consigo. Exato, sabe o que o Gaveta faz com a leitura, eu faço com o audiobook. Eu tenho que ficar voltando 30 segundos, 40 segundos o tempo inteiro. Comigo, quando eu reparo, eu já tô, tipo, há 15 minutos e a pessoa tá falando lá. Eu falei, e caraca, eu tava em outro lugar. Isso aí. Já olhou pra uma pessoa e pensou o que passa na cabeça dela? Antes da gente concluir, eu queria até perguntar, pois é, porque o medo eu li aqui que tem pessoas que são diagnosticadas erroneamente com TDAH, principalmente crianças. Como faz, né? Porque se a criança receber um diagnóstico desse, os pais devem pedir segunda opinião, como é que é? Primeira coisa, que diagnóstico errado, qualquer diagnóstico tem, né, lá uma porcentagem de falso positivo. Tá? E de falso negativo também. A gente tem que observar, então assim, criança quando ela é muito pequenininha, ela ainda não tem nem a oportunidade de demonstrar determinadas coisas que podem ser sinais, né, pra gente juntar do TDAH. Então, o TDAH, ao contrário do autismo, o TDAH é um diagnóstico que é mais tardio, tá? Que ele vai ser feito ali entre 6 e 8 anos. Porque a gente precisa de uma história de vida para observar, para poder chegar nesse diagnóstico. Apesar de haver instrumentos, testes, medidas, etc., essas coisas só vão somando informações para você ter a certeza do diagnóstico. Porque esse é o medo, né? A criança, sei lá, é agitada, o pai já fica preocupado, a mãe, é o TDAH. Tem ainda o fator hereditário, né? Que dizem que é muito comum. É muito comum ter o fator hereditário. Os filhos de TDAH podem ser TDAH. Eu tenho medo dos meus filhos terem TDAH. Agora, assim, pela prevalência que a gente sabe que tem na população e a quantidade diagnóstica que a gente tem hoje em dia, é muito mais provável que haja subdiagnóstico do que excesso ou falso positivo. Nas crianças eu acho que está dando uma melhorada isso, mas em adulto ainda tem muito subdiagnóstico. Então, eu acho que o problema que a gente enfrenta é mais o contrário. É mais o contrário, né? Pessoa que tem e não é diagnosticada. E não sabe. Eu fico identificando a pessoa, cara, esse daqui é TDAH, com certeza. Tipo o Evandro aqui, da Gaveta Filmes. Eu olho pra ele e falo, meu irmão, tu é TDAH nível extremo. Já se encontra. Eu fui procurar, né, fazer uma consulta psiquiátrica, porque uma amiga minha, que já é diagnosticada há muitos e muitos anos, ficou insistindo. Essas coisas, essa angústia, essa sua dificuldade, essa depressão que você tá sentindo, isso é TDAH. Vai por aí, eu vejo você fazer essas coisas e eu vejo o TDAH. Eu gostei desse que vocês falaram também dos remédios, né, que assim, não é pra pessoa desanimar e achar que, né, no remédio nenhum deu certo, sei lá, pra mim eu vou desistir, ou achar que, né. Normalmente dá. Simplesmente uma questão de ajuste, né? Tem que ajustar. Isso, mesmo que não dê certo de cara, não é um motivo para desistir, é um motivo para levar essas informações para o psiquiatra, porque cada rodada dessa que você testa e você vê o que aconteceu, o psiquiatra vai fazendo um chute mais a gol. Certeza, sabe? né? Você vai eliminando as coisas que não dão certo. E eu acho que a gente falou bastante de medicação, mas a gente, o que a Tati falou, né? Pills don't teach skills, né? Então, assim, apesar da gente querer muito lá no fundo do coração tomar um remedinho e resolver todos os problemas. Que delícia que seria. Meu Deus. E mesmo que racionalmente a gente saiba que isso não vai acontecer, porra, né? A gente
né? Eu que trabalho com criança, eu falo isso pras famílias, pras mães, pais, professoras, 30 vezes por dia, né? Não é o remédio que vai fazer a mudança, porque todo mundo bota essa coisa, né? A gente sabe racionalmente que não é o remédio que vai fazer, que vai mudar, né, a pessoa do dia pra noite, mas ainda assim, lá dentro da gente, a gente tem essa esperança e a gente fica frustrada quando não é isso que acontece. Pois é. 2 semanas de Venvance e eu não sou a pessoa mais produtiva do mundo, estou super auto-observadora das minhas emoções e ações e controlada com o meu cartão. Não, continua tudo igual, só que agora, né, eu consigo respirar e olhar pro que eu tô fazendo. Eu deixo de fazer as merdas que eu tava fazendo só porque eu consigo observar que eu tô fazendo as merdas? Não. E é por isso que o tratamento que realmente tem evidência de que funciona, que melhora a qualidade de vida das pessoas, é a combinação de medicação e terapia. Combinação, né? Gente, agora, assim, eu não sei como aqui peta essas terapias com cannabis no Brasil, mas eu acho, assim, que... Eu também, gente. Eu queria falar nisso. Eu sei que tá na frente Eu sei que... das pois doutoras. Eu não vou falar assim, que usem. Eu já fiz um tratamento um dia ou outro aí já desse produto já. Pra mim não fez diferença, não. Às vezes é uma coisa Mas a longo é que prazo, a longo prazo, né? às vezes, né? Assim, sabe? Então, assim, tem algumas indicações, né? Então, por exemplo, para hiperatividade motora, pode ter um bom efeito, principalmente se tiver associado à epilepsia. A parte da epilepsia a gente já sabe que tem um bom efeito. Aí agora eles estão vendo a associação com hiperatividade motora e, especificamente, o CBD para diminuição de ansiedade. Isso aí. Então, a gente tem esses dados e realmente... E é isso, gente. É uma substância que nem a gente, né? Eu saí por aí falando assim, que eu tomo anfetamina todo dia. Vão achar que eu sou a drogada, né? Que vão me achar babando na sarjeta. Mas é anfetamina, é um troço pesado ali. Que vicia, por isso que é tarja preta, que vicia. Gente, a gente chama, não sei se vocês na comunidade Venvance de vocês têm, mas na minha comunidade Venvance, a gente chama de Gincana do Venvance todo mês que chega o nosso talãozinho amarelo pra comprar o Venvance. É tanta documentação, burocracia. Tem farmácia que aceita de um jeito, tem outra farmácia que não aceita, tem farmácia que aceita digital, a outra só escrita. O remédio de vez em quando sai do mercado, né? Que eu acho que é e de vez em quando some. Sem falar o valor gostoso do remédio. E aí você fala assim, como é que eu paguei esse negócio, tomei no fiquei milionário? Cada caixinha de Venvance tá lá 300, 400 reais, e aí vai gastar. 480 com o desconto da farmácia. É caro demais. Nossa, gente, aí é foda. Aí fica difícil, né? Esse era outro motivo que eu queria parar de tomar. E aí tem todo o lance de você fazer o desmame. Tu vê que o negócio vicia? Desmame é sério. O desmame, cara, eu fiquei muito irritado, eu fiquei mal, assim. Agora eu tô normal, detox. É um detox. Você pega o cara que toma heroína e tem que fazer detox, é exatamente o que a gente tem que fazer quando a gente vai desmamar. Também tem uma questão. Nossa, gente, é perigoso, né? Você parar de tomar assim do nada por falta de dinheiro. E aí? Aí é foda, né? Não, tem um desmame. Não, mas se a pessoa tá sem grana, não tem desmame. Acabou. Cortou o fornecimento. Mas é que tá. O desmame do Venvance, especificamente, não é tão complicado assim. Porque ele é um medicamento que a vida dele é muito curta. Então, assim, por exemplo, tem gente que não toma de fim de semana, não tem problema. A maior questão de você parar de tomar o remédio, na verdade, é outra, que é o seguinte. Você tava lá vivendo uma vida, por exemplo, pega o Gaveta, né? As pessoas interrompiam ele, e aí o cérebro é tão impulsivo, ele é tão imediatista, que a hora que o cara virou a cabeça, ele já nem lembra mais o que ele estava fazendo, então ele não se irrita com a interrupção, porque ele já perdeu o fio da meada. A hora que ele começa a tomar o Venvance, ele começa a perceber que essa interrupção atrapalha. Então ele começa a ficar irritado quando ele é interrompido. O problema é que o cérebro faz aprendizagens. Então, assim, o cérebro aprendeu que ser interrompido é uma porcaria, só que com o Venvance, ele até é interrompido e volta na tarefa. Mas sem o Venvance, ele é interrompido e descarrilha. Só que agora ele percebe. Você explicou o meu funcionamento, porque eu senti assim, mesmo parando o remédio, eu senti que eu aprendi. Hoje eu sou muito diferente do que eu era antes do remédio. Olha, que legal. E eu não sabia explicar. Não, tem coisas assim, vai ter uma certa irritabilidade que ela vem não pela
falta do remédio, mas porque agora eu tô sem o remédio, eu tô percebendo com muito mais clareza as dificuldades que eu tenho. E tô puto, Parece que eu me conheço. Parece que eu me conheço muito melhor hoje do que antes. Isso é bom, isso é bom. Autoconhecimento. Então, gente, agora pra um apanhado, né? Porque o intuito do programa é as pessoas acordarem pra isso. Tem muita gente que não sabe, como a Ana mesmo. A Ana trabalhando com criança, diagnosticando e não percebeu nela mesma. O que pode servir de alerta, assim, pra pessoa? Olha, que tal você procurar um médico? Que tal você procurar um psiquiatra? Que tal você procurar um terapeuta? Se você tá com isso, e, né, e se você tem certeza que nem eu, que já fez, o Dr. Google já falou, vai se tratar, garota! Hashtag vai se tratar. Eu tive uma professora, eu e a Tati, tivemos uma professora de psicopatologia, contextualizar o Gaveta. A Tati é minha bichete, tá? Eu sou veterana da Tati na psicologia da UFSCar. E aí a professora, nas primeiras aulas de psicopatologia, que é onde a gente aprendia a fazer conhecer todos os diagnósticos de doenças mentais, decorar o DSM, ela falava assim, é o seguinte, durante esse semestre, vocês vão achar que vocês têm tudo. Né? Na semana. Olha, André. Eu tenho tudo. Olha, André, vamos lá. Olha, André. Na semana que a gente cobrir os transtornos psicóticos, vocês vão se achar esquizofrênicos. Na semana que a gente cobrir os transtornos de ansiedade, vocês vão achar que vocês têm TAG. É normal, é esperado. Agora, se você só se identificar com um tipo de diagnóstico, você, por favor, me procure na minha sala imediatamente. Então eu não tenho nada. Quem tá tudo não tem nada. Tem tudo, não tem nada. Quando tem... Exato. Quem tem tudo não tem nada. Agora, se você fala, não, isso aí tudo bem. Isso aí tudo bem. E aí tem um só que você fala, esse aqui sou eu? Vai conversar com ela, que ela vai te encaminhar. Na saudade. Quando as pessoas descreviam autismo e tal, eu, não. Agora, quando descreveram o TDAH, eu falei, meu Deus, sou eu. Foram duas coisas que eu me identifiquei. Foi isso daí e foi o toque. Bem-vindo ao meu mundo. Todo mundo tem um negocinho, né, gente? Todo mundo tem um negocinho. Cara, quando eu vi aquele filme do Jack Nicholson... Minha vida! O Melhor Impossível, que ele não pisa... Cara, a identificação foi tão avassaladora que eu falava assim, as pessoas, nossa, olha que engraçado, ele não pisa. Eu falei... Isso não é engraçado. Mas isso é o meu dia a dia. Não é engraçado, eu ando na rua olhando o azulejo onde tem a divisão e eu faço questão de não pisar. Se você bater no meu braço direito, eu vou bater no braço esquerdo, que eu preciso sentir a mesma coisa dos dois lados. Eu tenho que tocar 3 vezes em alguma coisa. Eu tenho todas essas porra. Tem. Ixi, que delícia. A gente pode fazer um programa sobre toque, eu vou adorar. Não, inclusive no filme, quando ele toma o remédio, esquece de fechar a porta, me deu muita inveja dele. Eu falei, ele esqueceu de fechar a porta. Que sonho seria? É a inveja que eu tive das pessoas que ficam em silêncio dentro da cabeça. Essa mesma inveja. Já pensou? Deve ser... Procure o seu tratamento pra você buscar o seu silêncio na sua cabeça. Já olhou pra uma pessoa e pensou o que passa na cabeça dela? Voltando ao que o pessoal precisa vamos lá. preocupar, né? Então, assim, falando dos adultos, o que seria um adulto que eu falaria assim, acho que você precisa dar uma olhada nesse TDAH aí, né? Então, assim, principalmente situações em que você consegue começar coisas, mas não consegue terminar. Situações em que você tem muita motivação para algumas coisas, mas tem coisas que você sabe que são cruciais, mas você não dá conta de fazer, que nem o Gaveta contou. É massacrante terminar um negócio e tal. Situações em que parece que você tá com problema de memória. Então, assim, isso aí, eu preparei a marmita, botei a marmita na pia, saí pra trabalhar, esqueci a marmita, fiquei sem almoço, esqueci o celular pra trás, tive que voltar, sai de casa com 3 coisas, volta com 2 coisas, não sei onde é que eu perdi o outro negócio. Essas questões de impulsividade, tem dificuldade de cumprir metas de longo prazo do tipo dieta, exercício. Toda vez que você tem... Check. É só no check aqui. Check. Eu também. Eu dei check em tudo que ela falou até agora. Falei coisa que não devia. Principalmente se você fechou a boca, você já percebeu que você não devia ter feito. Então, enquanto você tá falando em casa do shopping, já percebi que não devia ter gastado tanto dinheiro. Essa coisa de eu tenho a crítica, só que mesmo tendo a crítica, eu não consigo me impedir de me engajar nesse comportamento. E você se perder nas atividades também, né? Se perdeu nas atividades. Você tinha... A impressão que eu acho que pode ser que as pessoas entendam, muitas vezes
eu tenho a impressão de que o meu cérebro não me obedece. É como se o meu cérebro não me obedecesse, né? Eu tô olhando ali o site da Amazon, eu tô vendo o preço, eu tô calculando que vai estourar meu cartão de crédito, que depois eu vou ter que fazer o pagamento lá da obra da empresa e eu não vou ter limite no cartão. Eu não posso comprar isso agora. Não devia comprar isso agora. Eu já cliquei. Enquanto esse diálogo tá acontecendo na minha cabeça, eu já cliquei no comprar, eu já botei o código do cartão de crédito e eu já comprei. Pensa assim, a tal da impulsividade com crítica, né? É diferente, por exemplo, de uma pessoa que tá no estado maníaco, que ela vai estar impulsiva, mas ela vai estar sem crítica, ela acha que vai dar certo, vou conseguir, depois eu resolvo. Depois eu resolvo. Não, o cara do TDAH, ele sabe que não vai prestar, e mesmo assim ele vai lá e faz, né? Uma outra característica é a sensação de que o cérebro roda em falso. Então, por exemplo, eu não consigo cumprir minhas tarefas do dia, então alguém disse pra mim que eu tinha que fazer uma lista. Tá bom. Peguei, sentei, fiz a lista, olhei pra lista, e eu não sei por onde começar, e daí eu fico olhando pra lista e não sei por onde começar, e daí eu penso, vou começar por esse, não, vou começar por aquele, não, e aí o cérebro roda em falso, eu não consigo tomar essa decisão de qual é o item mais importante pra eu começar. Esse tipo de dificuldade que te dá uma sensação de que tem alguma coisa de errado com a sua memória, que você de alguma forma é burro ou que o seu cérebro não te obedece, coisas assim, são sinais de, talvez você não seja burro, talvez não seja nada disso, talvez você seja uma pessoa com TDAH que não foi diagnosticada na infância, mas tá tudo em tempo ainda. Vamos procurar um tratamento, e aí, como a Ana falou, né? Psicoterapia com medicação. Fora que, assim, quando você vai falar de TDAH, tem uma série de comportamentos, né? E não significa que você vai ter todos. Às vezes você tem uns... Agora você tem... Por exemplo, tem muito TDAH que tem problema pra dormir. Muito TDAH tem problema pra dormir. Eu não tenho. Eu durmo que nem uma pedra. Agora, tem muito TDAH que tem problema de relacionamento. Eu não tenho. Mas tem TDAH que não tem problemas que eu tenho. Eu já vi TDAH que não tem um problema temporal tão agressivo quanto o meu. O meu problema de distorção temporal é violentíssimo. Então, não é assim certo. Eu tenho que ter isso, aquilo. Cara, não é um checklist completo que você precisa ter. E muitas vezes também você tem esse problema em determinadas circunstâncias, em determinado contexto, e não tem em outro, né? Se você me perguntar quanto tempo vai levar pra eu terminar o artigo com a Tati, de 2 horas a 2 anos, qualquer coisa em between tá valendo. Agora, você fala pra mim, olha, a Tati chegou pra mim outro dia assim, olha, eu queria que você desse uma aula sobre diversidade, neurodiversidade. A aula começa às 8 e termina às 10. Então você tem 2 horas, mas talvez deixa meia horinha ali pra falar. Eu sou capaz de, não sei como, mas eu tenho absoluta precisão da quantidade de slide, do tempo que eu falo em cada slide, e eu vou terminar às 7h30 em ponto. Então, assim, por quê? Porque ali eu tenho domínio, ali o meu cérebro tá focado, né? Então, ali funciona. O lobo frontal da repimboca da parafuseta realmente funciona. Da repimboca da parafuseta, né? Ali é a barrinha de Skinner ali, com as barrinha da caixa de Skinner, com as gotinhas de dopamina em cima, entendeu? Ai, gente, eu espero, né, que a gente tenha ajudado aí. Me ajudou, porque, assim, eu já tinha certeza, mas agora eu tenho absoluta, então agora eu vou realmente procurar. Bota na listinha. Tá na minha lista. Olha que a minha lista de hoje, que eu já não sei onde enfiei meu celular. Gente, eu perdi meu celular sem sair do lugar. Ela perdeu o celular sem sair do lugar. Batemos um novo recorde. Que delícia! Isso é muito característico. Perdi as coisas sem nem sair do lugar. Chama que eu vou. Eu tenho uma dificuldade assim, no meu checklist, até tinha responder a Livinha, a esposa do Gaveta. Fiz hoje. Eu respondi a Livinha hoje. Respondi. Tinha aqui no meu checklist, tem coisas que eu não fiz. Por exemplo, marcar o ortopedista, que eu tô com dor no calcanhar, e entrar em contato com o psiquiatra da Ana. Olha aí, já tá aí na lista. Na lista tá há um mês. A psiquiatra tá há um mês, na lista eu não entrei. Então vamos dar check nessa lista. Fala com ele, é que ele homem é bom, eu gosto muito dele. E é uma coisa assim, talvez as pessoas que estejam nessa, será que eu tenho, será que eu não tenho? Eu tô exagerando, né? Eu me identifico com tudo. Custa nada ir lá, quer dizer, a gente sabe que custa, né? O meu psiquiatra custa caro, se prepare pra facada. Mas é tão libertador, gente, sabe? Dar seu
seus pulos, roda aí, acha um no SUS, acha dessas clínicas populares que custam R$99 a consulta. Porque quando o diagnóstico é confirmado, é tão libertador. É alívio. É uma sensação de liberdade, alívio. Assim, eu não sou burra, eu não sou incapaz, eu não sou uma fraude. O meu cérebro funciona diferente. E aí, com a terapia e com o tratamento, eu tenho falado muito isso para as terapeutas que eu treino para atender as crianças TDAH. TDAH é um exercício eterno de aceitar que, assim, as coisas dão certo até elas não darem mais. Aquela estratégia que você fez pra lembrar das coisas de marcar com o papelzinho deu super certo até que um dia você esqueceu o papelzinho e dali pra frente ela não dá mais. O remédio, que começa com um efeito legal, de repente não dá mais. E a gente tem que aceitar isso. Então, ok, esse remédio aqui parou de dar certo, vamos pro próximo. Essa estratégia aqui não tá mais funcionando, não tá mais, né, me lembrando das coisas. Vamos arranjar uma próxima. Porque isso tudo é muito pesado. É muito assim, eu não consigo, eu falho sempre, nada dá certo. E não é assim. Eu fico impressionada como um TDAH consegue tomar remédio. Porque, como o Gaveta falou, ele chega no final do dia, tem que tomar o antibiótico. Ih, meu Deus, antibiótico. Se eu não fizer na hora que tocou o meu celular... A Ana tá mostrando ali uma bolsinha. Se eu não fizer na hora que eu tocou o celular, eu vou esquecer daqui a 2 segundos. Segunda, sábado, cada um tem os horários. Você tira isso e bota na sua... Ela tem a bolsinha. Você tem que associar... Pra uma pessoa que é esquecida, tipo eu, você tem que associar algum processo que eu já faço. Então, toda vez que eu acordo, eu escovo o dente. E toda vez que depois que eu escovo o dente, eu bebo água, porque eu fico com sede por causa da parte de dente na boca. E eu acostumei, assim, eu acordo, escovo o dente. Quando eu chego na cozinha pra pegar o copo d'água, eu já deixava o copo d'água do lado do remédio. Isso no início. Pra eu lembrar de tomar o remédio. Hoje em dia, eu já não preciso deixar. Eu já fico angustiado, porque eu sei que eu tenho que tomar o remédio. Eu consegui transformar ele na minha rotina. Exato. Deixar perto da escova de dente é uma boa ideia também. É uma boa ideia. A gente associar os hábitos é importante, assim. Eu, por exemplo, eu tomo café da manhã todo santo dia. Não entendo essas pessoas que acordam e falam, não tô com fome. Eu tomo café da manhã todo dia, que eu acordo com fome. Então eu botei os remédios todos pra tomar de manhã. Aí teve uma época, eu tenho asma, né? E aí teve uma época que tinha que tomar o remédio 2 vezes por dia. E a segunda vez eu sempre esquecia. Voltei no médico e falei assim, não dá. Preciso de um remédio que eu posso tomar só de manhã. Aí trocou pra um outro remédio lá. Então, assim, na medida que a gente vai associando dentro da nossa rotina, a chance daquilo ser lembrado aumenta, e a hora que aquilo é lembrado um número suficientemente grande de vezes, ele vira um hábito. E aí, a partir do momento que virou um hábito, mas enfim, aí a gente entra nas estratégias todas, né? E o dia que não der certo, você muda e desenvolve outro. É isso aí. Tá tudo certo e é sobre isso mesmo. Que delícia o programa de hoje, hein? Delícia pra você, que não se identificou com nada. Mas se for de toy. Usa o teu hiperfoco. Usa o seu hiperpoder aí. Usa o teu hiperfoco pra editar isso daí. Porra, olha, eu não sei nem quantos mil cuts vai ter. Pra juntar todos os devaneios e fazer todo sentido. Desculpa, porque nisso eu não posso te ajudar, desculpa. Tirou da reta? Eu não posso te ajudar nisso. Você fode aí sozinha. Me desculpa. Gente, eu vou tentar. Eu vou fazer um teste. Eu vou ver se eu consigo perceber todas as nuances. Não, mas a Agatha não consegue perceber que às vezes a gente tá falando de um assunto, ele para e ele vai voltar lá na frente, aí eu pego junto que tava lá na frente, boto junto, continuo. Entendeu? Esse raciocínio, ela não consegue. Não vou ter, mas eu vou tentar ver as gagueiras. Eu pego, as pessoas acham que o programa tá super... Não tá fluido. A gente troca de assunto o tempo todo. É que eu junto eles todos, parece que a gente falou numa linha reta. Vou tentar, hein? Vou tentar, um desafio. Mas num programa com TDAHs, olha, me perdoa, quem vai editar, você está fudido. Boa sorte, amigo. Tá ferrado. Boa sorte, Léo. Tá ferrado. O Léo e o Jeff. Léo e o Jeff. Eles me ligam. Tchau, Jeff. Prepara aí. Desculpa aí, pra sentar 500 cuts. Que delícia. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.